Fala, turma! Vocês tá bom? Sejam bem-vindos a mais um episódio do TakeCast. Boa noite para todo mundo que tá aí nos assistindo nas suas casas. Boa noite para quem tá aí assistindo na fazenda, quem tá aí assistindo, vigiando alguma coisa. Tem um monte de vigia essas horas, tá assistindo nós aí. O pessoal não pode ir para casa, tá lá assistindo a gente. Boa noite para todo mundo. Agradecer a presença de vocês hoje, nossos convidados hoje, Alex Gomes e Fábio da Cerâmica. Não vou falar para ninguém que ele é meu cunhado. Tá aqui nos prestigiando hoje para falar um pouquinho do projeto de vocês, né? Desse projeto aí para Porto Alegre e para a gente poder bater um papo também, conversar aí sobre a vida. Nós já conversa muito, mas agora o povo vai assistir nós conversando também. Nós que agradecemos pela oportunidade de poder estar aqui apresentando as nossas propostas, apresentar para a sociedade o que a gente planeja para Porto Alegre do Norte. Eu quero começar desejando boa noite a todos vocês que estão na nossa live e já pedir que vocês possam compartilhar esse podcast. Pegue o link aí, compartilhe nos grupos, para que nós possamos levar a nossa proposta adiante e mostrar qual que é o nosso plano para Porto Alegre do Norte. Agradecer pelo espaço e dizer que vai ser um bom bate-papo aqui hoje. Vai ser, sempre né? Eu queria agradecer pelo espaço, pela oportunidade e queria cumprimentar todo o pessoal que está nos assistindo aí com boa noite. Né? Seja bem-vindo, vai sair muita coisa boa aqui nessa noite. Vai sair muita coisa boa. Eu vi um vídeo de vocês, foi esse fim de semana agora. Vocês estavam na roça, num campo, aí o Dudu filmou o Fabinho. Aí de repente passa um doido sem camisa, correndo com a bola. Era o Alex. Me coloca... Você está saindo para pedir voto ou tá indo jogar a bola? Não, é porque a equipe que nós estávamos jogando lá era a equipe que já tinha participação jogando com eles algumas vezes, e aí eles colocou para jogar lá, mas não deixou nós fazer gol, não, senão nós ia perder os votos. Ah, é? Não pude fazer. Se você fizer o gol, não, aí chega na porta, você toca para trás. Toca para trás de novo. Você não tá com essa habilidade toda, não, tá? E acabou me colocando na fria, né? Porque o que eu tomei de bolada lá naquele dia... Ah, você jogou também? Eu fui jogar no gol aí. Mas buscou mais bola lá atrás do gol do que... Eu queimei minha caloria, tudo vindo buscando bola lá do outro lado da estrada. Os jogadores sem pontaria. Você tava jogando agora no torneio passado aí que teve no Gesil, né? Tava tendo a Copa Pai. A Copa Pai era um evento para poder arrecadar recursos para Pai. Eu sempre tô participando desses eventos. Desse da Pai eu tava também. Joguei lá. Não fiz gol, mas participei junto com a turma. Jogou bem? Eu sempre jogo bem, né? Não tem como jogar bem, não. Você queria ser jogador, né? No começo, o sonho de toda criança é ser jogador de futebol. E o meu não era diferente. Eu tinha vontade de ser jogador de futebol. Depois tinha vontade de ser cantor, mas nunca tinha cantado nada. Aí cantou a Jaqueline. Aí caiu. Aí ela caiu na cantada e deu certo. É. Mas você não cantou, mas compõe, né? Tem muita gente que não sabe que você compõe. Inclusive tem música gravada com um cantor famoso aí, né? Aqui na região todo mundo conhece o TJ. Sim, nós temos algumas composições já escritas. Lá atrás, quando eu tava animado para ser jogador de futebol, e aí eu fui sempre tentando participar de algum movimento, porque eu não queria estar parado. E aí as composições foi uma vontade que eu tinha desde criança também de fazer música. Escrevia já desde criança. E aí depois aproximei ele dos meninos da banda GS, e fui escrevendo uma música, ele foi colocando melodia na letra. E aí foi indo até que nós conseguimos chegar. Temos várias composições já escritas, tem gravada com TJ, tem composições escritas com Santorini, tem composições gravadas com grandes grupos de forró. E o principal é esse mesmo, do Thiago Jonathan, que nós temos 3 músicas gravadas com ele. Uma delas é estourada, né? Mais de 1 milhão de visualização. Tem uma lá, a Ana Vitória tá com 20 milhões de visualização. Nossa! A outra é Da Alegria da Tristeza, tá com 7. E a outra, Tô Voltando Amor, que eu mostrei pro Paulo. Aquela lá tá com 7 milhões também. Não, aquela lá, quase 1 milhão é meu. Você mesmo que vai assistir nela? Não, toda vez que nós vamos... Vai sair, você põe ela pra ouvir. Eu tô ouvindo ela. Qual que é essa? É Tô Voltando Amor, o nome da música, com o Thiago Jonathan. Ah, é nova agora? Ela tem, acho que tem 1 ano e meio. A última que eu fiz com ele é essa. Tô Voltando Amor. E aí, dá um dinheiro? Mas pior que não dá, não. Dá nada, Pouca né? coisa. É igual as visualizações do YouTube e no One RPM, a distribuidora. Aí você vai subir a música lá, você bota pela One RPM, e aí ele vai contabilizando visualização de YouTube, Spotify, Deezer, todos esses streams aí, né? Aí ele vai e te paga um valor dos royalties das suas músicas, né? Esses tempos atrás eu fui lá, fiz um saque milionário de R$500. Olha aí, sacou 500.
tem que ter view e download absurdo pra ter. O GS tem muito. Esses dias pra trás o Celusmar sacou um dinheirinho, vão lá. Até o YouTube deles tava bem encaminhado. Aí o Celusmar foi baixar um abraço pro Celusmar, pro Roninho aí e pro Riquelme. Foi baixar um conteúdo lá do YouTube, baixar um programa. Baixou um vírus, derrubaram o canal dele. Aí perdeu tudo. Aí depois não sei quantos meses que o YouTube deu conta de recuperar pra ele e ele já tava ganhando um dinheirinho legal já do negócio. As questões das visualizações do YouTube eu não tenho muito conhecimento, mas na área da composição, o compositor ganha dinheiro duas vezes. Ele ganha para liberar a música, quando ele tá com a música pronta, você mostra para o cantor e o cantor quer gravar, ele paga a liberação daquela música e como se fosse um contrato por um determinado período de tempo. Então ele pode cantar aquela música por aquele período de tempo. E no decorrer dos meses, de 3 em 3 meses, você recebe pelas reproduções, né, nas mídias digitais, através de rádio, através das vezes que o cantor canta ela no show. Essas músicas minhas que eu tenho com o TJ, elas acabam gerando até um dinheirinho bom, dá até um salário até bom. E eu acho que a composição, quando você acerta a composição, você consegue ter uma fonte de renda boa. Por isso que os artistas brigaram muito tempo atrás, uns 2 anos atrás, porque tinha uma lei que queria tirar esse direito dos artistas. Eu acho que é importante valorizar os artistas nesse sentido, porque para escrever uma música, que foi o compositor também que escreveu, não é fácil escrever uma música. E quando você escreve uma música, que você vê ela tocar na rádio, vê ela tocar no YouTube, vê ela tocar na televisão, vê alguém cantando ela no show, eu acho que é viável o compositor receber pelaquela arte. Muitas vezes o cantor tá lá cantando a música e as pessoas nem sabem quem escreveu aquela música. Então o artista, no geral, tanto compositor como cantor, ele é bem remunerado pelas suas artes. Um exemplo do povo não saber isso é o cara que estourou aí agora, o Grelo. Quem que não escutou uma música desse homem nos últimos dias aí? E aí o cara fala assim, nossa, mas estourou do nada. Que estourou do nada? O cara é compositor daquela música do Jorge Mateus, Quatro Cadeiras, umas músicas com Marília Mendonça, Mateus Cauã, né, Quatro Cadeiras. Matheus Cauã. Aquela Saudade, Sextou com S de Saudade. Mas ele faz uma fila de música estourada assim com Simone, como é que chama Simone sem a Simária? Quem que é esse? Simone Mendes. Quem que é esse compositor? O Grelo. Isso, Dessa música aí, como é que é a música mais estourada do Grelo aí? Me lembra aí. Hoje eu levantei da cama, bebi meu café. E estouradíssimo as músicas dele. Aí ele criou um personagem. Aí criou umas músicas, pegou até uma música do Mano Brown lá, do Racionais. Racionais? Do Mano Brown. E aí ele fez nessa versão de... eu esqueço o nome do estilo. Desse do forrozinho que vai só no tecladinho. Esqueci o nome. E aí ele fez a versão dele lá e o trem estourou. E o povo fala, do nada. Não é do nada não. O cara já tava estourado aí nas composições, ó. Há muito tempo. Nos bastidores, né? Só que ninguém fica sabendo, né? Aí o compositor é isso. Hoje você pega a maioria desses cantores aí, Marília Mendonça, o Juliano Tchula, quem escrevia com a Marília Mendonça, sempre tá compondo as músicas e... As do Henrique Juliano também. Henrique Juliano também tinha muitas composições. Até o cara chegar no auge, ele já entregou a obra de arte dele para levantar muito artista, muito cantor. E você já atrapalhou muito cantor também, né? Quando você era menino. O que você vendia? Vendia DVD pirata. Atrapalhando o comércio da música. Eu vendia... No tempo, quando saiu o DVD pirata, tocava muito aquela música do Léo Magalhães, não sei se você lembra. Locutor. Mas vendia DVD demais, né? O Léo Magalhães, você tá doido. E aí, muitas vezes, você pegava aquele DVD ali, ia lá na Lan House, que era Lan House naquele tempo, você tirava a cópia daquele CD, que acabava o CD que você tinha, eu mesmo tirava a cópia e revendia pra mim mesmo. Eu já tava A cópia da cópia. Eu fazia a cópia da cópia pro DVD, eu vendia muito os DVD do Léo Magalhães. Mas era uma oportunidade, né, Luciano? Por exemplo, assim, a gente brinca assim falando isso, mas o meu intuito era trabalhar, eu queria trabalhar. Tinha que ganhar o objetivo era trabalhar. Troco, né? Eu não entendia direito o que era um DVD pirata, eu tava ali trabalhando. Hoje a gente tem noção do que é a pirataria e a gente não concorda, mas naquele tempo, colocar eu pra vender, eu tava disposto a trabalhar. Se fosse pra trabalhar e pra ganhar dinheiro, eu tava pronto. Meu nome é trabalho, Fábio. Isso aí. E antes você vendia o serviço, né? Engraxava, tem seu Zé da Iva, ele correndo seu Zé da Iva pra engraxar, seu Zé da Iva correndo atrás dele pra ele ir pra escola.
lá acho que foi em 2000 eu não lembro o ano direito, eu estudava no Gilvan de Souza. E aí, muitas vezes Luciano, estudava cedo e quando era o pagamento do Rumão na sexta-feira, o pessoal vinha do Rumão para Porto Alegre, Fabinho, e quando o pessoal chegava do Rumão, meu padrasto trabalhava lá, eu não tinha noção de qual era o dia do pagamento, mas quando meu padrasto vinha, eu entendia, o pagamento é hoje. E aí, o que eu fazia? Nesse dia, quando meu padrasto chegava, eu entendia que o pessoal do Rumão estava lá na rodoviária. A rodoviária ali, ainda era ali, tinha um mercado ali perto do ponto de mototáxi, e eu faltava aula para poder engraxar sapato, porque quando o pessoal do Rumão chegava, era muita gente, a clientela era grande. Então, eu faltava aula para poder engraxar e aproveitar aquele momento do pico ali para me ganhar o dinheiro. E aí, muitas vezes, o Zé Daí ia atrás de mim. Conselheiro tutelar. O Zé Daí eu trabalhava no Conceito Tutelar e ia atrás de mim para mim ir para a escola. O Zé Daí, eu tô aqui, mas eu preciso só terminar essa empreita aqui e eu volto para a escola. Ele, não, moço, bora. Eu saía e ele saía de perto de mim e eu voltava de novo para engraxar. E o Zé Daí correu muito atrás de mim para mim ir para a escola. Mas eu acho assim que era um momento que nós passamos na vida que tudo é aprendizado. E eu tiro isso de aprendizado que os meninos devem sim ir para a escola, precisa estudar sim, mas eu também concordo que o jovem precisa trabalhar, ele precisa ter um emprego, Fabinho. Ele precisa trabalhar, ele precisa Isso aí. produzir. E eu acho que esse emprego que desde DVD pirata, vender pastel, vender picolé, vender laranjinha, engraxar sapato, tudo isso teve contribuição na minha formação como pessoa. E ajudou também financeiramente minha família em casa. A maioria das famílias hoje em Porto Alegre do Norte são famílias simples, são famílias que precisam de uma boa renda. E quando tem um filho que pode ajudar a mãe, é melhor o filho ajudar a mãe do que o filho ficar em casa e só dando trabalho para a mãe. Então, eu acho que o jovem ele precisa trabalhar. Ou muitas vezes ele acha uma fonte de renda aí alternativa que não é uma fonte de renda justa, né? Porque hoje a gente tem observado muito isso. Tem te aparecido muitas propostas para a juventude aí que não é lista. Um tráfego, né? E o pessoal tá entrando por esse caminho e achando que é um caminho, né, na inocência dessa, né, às vezes um adolescente ainda, da criança entrando na adolescência, às vezes acha que aquilo não tem nada a ver, né? E quando ele vê, ele tá mergulhado aí num cenário que ele Não não sai queria, mais. que ele não queria entrar e não consegue sair mais. A importância de políticas públicas, né? Para evitar isso aí também. Eu acho que a cabeça do jovem, como eu lá atrás, vendia DVD pirata. Na minha cabeça eu não sabia que eu estava vendendo uma coisa legal. Mas no meu intuito era trabalhar. Mas eu não tinha consciência disso. E hoje, Fabinho, quando você fala desse caminho errado que você fala, eu tenho certeza que esse jovem de hoje tem a mesma mentalidade minha lá atrás. A mesma. Aí quando ele cai lá dentro desse caminho errado, ele não tem como voltar mais. Então o que nós precisamos? Precisa fazer essas políticas públicas que atendam. Tem família que não tem estrutura de dar um apoio psicológico, de dar uma orientação correta para o filho, e o município não oferece a oportunidade para que a mãe encaminhe o filho naquela oportunidade. Muitas vezes nós cobramos muito a mãe, cobramos muito o pai, mas a gente olha para o município e pergunta assim, mas aí, qual que é a oferta que o município tem ofertado para poder dar uma oportunidade para esse jovem? Eu não vejo isso hoje. E lá no meu tempo eu tinha a oportunidade, eu corri atrás e fui, achei o DVD pirata, achei a laranjinha para vender, achei o sapato para engraxar. E desde lá atrás eu já tinha poucas oportunidades. E nós precisamos trabalhar no município para que ofereça oportunidade para a juventude, porque se nós não oferecer oportunidade, o mundo do crime oferece. E você pegava um dinheirinho pouquinho ali, chegava, ia comprar um ovo, aí pegava outro dinheirinho, ia lá, comprava farinha, voltava e fazia o café da manhã em casa. Isso é natural das famílias mais simples. Eles, muitas vezes, com relação à minha vida, eu com meus irmãos, a maior preocupação nossa era de não ir para a escola com fome. É difícil você ter uma família grande, ter muitos irmãos e você ir para a escola com fome. Já fui muitas vezes para a escola com fome. E aí, quando eu ia engraxar sapato, eu pegava aquele recurso que eu ganhava ali, e é isso que você está falando, eu ia lá e comprava farinha. Eu ia lá, engraxava de novo e comprava o ovo. Para quê? Para fazer a farofa de ovo para comer cedo. Isso, assim, isso hoje eu conto com muito orgulho, Luciano, porque eu sei que naquele momento lá que eu fiz aquilo, eu consegui não só ajudar eu, mas meus irmãos também. Quando eu conto essa história, não é meus irmãos quando minha mãe, depois que minha mãe faleceu, é a história quando a minha mãe ainda estava viva. Então eu já ajudava ela e tinha essa preocupação de poder ajudar, nem que fosse com um pouquinho, nem que seja com 2 ovos, com 3, com 4, com a farinha, para poder ajudar meus irmãos a se alimentar para poder ir para a escola. E eu mesmo, principalmente, porque é difícil você
Hoje os jovens de Porto Alegre Norte, as crianças de Porto Alegre Norte, eu tenho certeza que pelo nível, pela classe deles, pela condição financeira deles, tem muitos jovens que vão alimentar na escola. Ele tem a alimentação dele na escola. Ele sai de casa sem alimentar e eles vão para a escola e se sente bem na escola porque ele consegue ter uma alimentação lá. Outra coisa também é comer na escola e a roupa, né? Porque você vai na escola, quando você é menino, você tá com a roupinha mais fraca, aí chega lá os meninos, os playboyzinhos tá com a Uma roupinha beca bonitinha, melhor. uma bequinha mais ajeitada. Por isso é importante o uniforme, né? Que aí o uniforme iguala, Igual. né? São vários pontos. O principal mesmo seria essa estrutura do aluno ter a condição total dele chegar na escola e preocupar apenas em estudar. Muitos alunos, eu mesmo, eu ia para a escola, mas antes de eu chegar na escola, Fabinho, eu tinha preocupação de quê? Muitas vezes eu tava com fome, muitas vezes eu ia para a escola sem o caderno, era um caderno meio ruim, ou então você levava o caderno num saco de arroz. Então, tudo isso abala o psicológico de uma criança. Porque a criança chega lá e tem o outro que tem um pai que tem uma condição melhor, ele já tinha um fichário, ele já tinha A caixa de Uma lápis de lapiseira, 24 cores, 36 cores. Isso, então assim, você, querendo ou não, as crianças não entram nesse mérito, mas acho que é inconsciente, no inconsciente dela, ela já entende que ela é inferior àquilo. Então, essa importância de você tentar igualar dentro do que o município pode igualar, para que as crianças possam ter uma estrutura a mínima e possam olhar e ver que ele é igual ao outro lá. Porque quando você fala em igualdade, não tem como nós falar que é igual um aluno que mora lá na zona rural, que ele passa 2 horas dentro do ônibus para chegar na escola. Que o aprendizado desse menino é o mesmo desse que mora aqui na rua do lado da escola, não é. Tem um aluno que ele acorda mais cedo, ele pega o ônibus, ele vai passar na estrada, muitas vezes o ônibus é ruim, daqui ele chega na escola e passou uma dificuldade danada. Ele acorda 2 horas mais cedo. Já chega cansado. Já chega cansado. Aí tem outro que mora aqui na rua e que mora perto da escola. Ele vai. Então, esse que mora na rua, que mora perto da escola, que tem um acesso mais fácil, automaticamente ele vai ter um aprendizado melhor. Você fez um projeto de lei de uniforme, não foi? Nós fizemos em 2022, se eu não me engano, um projeto de lei para distribuição de kit uniforme escolar. Um projeto de lei que o intuito é atender todos os alunos da rede municipal. E fizemos um projeto de lei, a prefeitura vetou esse projeto, nós derrubamos o veto na Câmara. Depois, a lei não foi cumprida, nós fomos na Justiça e, graças a Deus, quero até agradecer a doutora Roberta. A doutora Roberta empenhou nesse processo. Ela não está mais em Porto Alegre Norte, mas depois que nós vencemos esse processo, eu fiz questão de mandar mensagem para ela e agradecer, porque o trabalho da promotora, naquele momento, ajudou aproximadamente 1.000 crianças a ter uniforme escolar, graças a esse projeto de lei, e posteriormente o judiciário nos ajudou muito. Trouxe essa igualdade para as crianças na escola, né? Trouxe a igualdade. O nosso propósito, Luciano, era que o município oferecesse, além do uniforme escolar, ele tinha que oferecer um kit básico com tênis, ou com a roupa, com um caderno, com material, com lápis de cor, como disse o Fabinho, porque se nós oferecemos isso, o básico, muitas vezes, para mim, R$10 é pouco, para outros R$10 é muito. Então, tem pessoas que não entendem isso. Existe mãe que ela chega no dia do menino para a escola, o menino não tem um lápis, não tem uma caneta, e ela não tem R$1 no bolso. Isso é real. Só que as pessoas não entendem. Quem não conhece os bairros, quem não entra dentro das casas das pessoas e não vê isso de perto, eles não sabem disso. Eles acham que é brincadeira, mas tem pessoas que não têm condições de estar mantendo o filho com o básico. Então, o nosso intuito era esse, que o município oferecesse toda essa estrutura para o aluno, para ele poder estudar. E assim a gente poder ter um pouco mais de equilíbrio para que os alunos possam aprender mais e o município oferecer essa estrutura para eles. Esse menino que você falou antes aí, que sai da escola, sai da roça, pega o ônibus e vem, o exemplo é bacana aí. Fabinho? Morar na roça. Eu sou da época que andava na carroceria da caminhonete, meu filho. Caixotinho. Comendo poeira. O saudoso caixotinho. Caminhonete verde, uma C10 zona verde a gás. O caixotinho é o quê? A carroceria? O caixotinho Era o cara, o motorista. Era o apelido do dono da caminhonete que fazia o transporte. Eu tinha, sei lá, uns 12 anos. Saía todo dia da zona rural. Era o primeiro a ser pego e o último a ser entregue. Então, de todo jeito, eu fazia o percurso todo da rota. Que deveria dar, sei lá, uns 50 quilômetros. Podia ser o cobrador do ônibus. Não, eu achava bom por quê? Porque eu era o primeiro a ser pego, eu já pulava na frente e já ia na gabine muitas vezes.
Chegava Mas- morto em casa, né? Não, mas como a gente era menino, a gente gostava de ir lá em cima, né? No meio da zoada de todo mundo lá. E uma coisa que eu nunca esqueço, a caminhonete dele tinha mola espiral. Pensa numa caminhonete que pulava, menino, e jogava a negada pra cima e de vez em quando o caixotinho esquecia do trem lá, porque ele era meio voado assim, e passava naquelas lombadas e Menino espatifava voava. menino lá em cima pra todo Voava lado. menino pro todo lado. Aí vocês acharam bom. Então, assim, boa parte da minha vida eu comi muita poeira ali atrás. Chegava na escola só poeira. Então, assim, eu fui criado na zona rural e boa parte dela eu fui pra escola na caminhonete. Teve uma época que eu aventurei de ir de bicicleta. Não deu muito certo. Uma vez um amigo meu, o Alex, foi me dar uma ajuda lá e eu peguei uma rabeira na moto dele. Você sabe que é rabeira? O Diogo, numa Turuna. Rapaz, e ele começou de primeira e ele foi engatando marcha na Turuna. Rapaz, a hora que estava nos 70 por hora, eu escapuli. Rapaz. Foi esticando assim, ó. O jumento, em vez de sentar no cano da bicicleta, né, e segurar no guidão para dar... Não, eu fiquei sentado no banco, peguei com a mão aqui, e aí, à medida que ele foi aumentando a velocidade, eu fui esticando assim, em vez de soltar também, não soltei não, menino. Rapaz... Só que ela abriu. A hora que eu soltei, eu já tava era no chão já. Fui parar em Goiânia, no Hugo. Trocou o cor da cacunda, tudo, o corpo inteiro. Eu ralei até o tornozelo, eu ralei. Mãe deles que só não ralou dentro do olho aqui, assim, o resto. Então, essa trajetória de estudo aí, eu tenho história pra contar. E você falou da farinha aí, da farofa. Na minha época, a comida era outra. Você batia a clara do ovo até ficar clara em neve. Separava a gema. Quando tava clara em neve, você colocava a gema. Gemada. Aí batia até sair o cheiro, né? Colocava uma raspinha de limão. Eu não gostava de colocar raspinha de limão, não. Batia até sair o No cheiro de garfo. ovo. Batendo no garfo. Batendo no garfo, na mão, no prato, o garfo aqui, ó. Pá, até o negócio. E aí você adoçava, né? Colocava açúcar e depois jogava uma farinha por cima e misturava aquilo ali Era e bom. comia. Eu acho que se hoje oferecer uma comida dessa pra um menino desse, ninguém vai querer comer, não. Como não? Mas boa parte da minha vida, a minha merenda era uma batida, era uma gemada. Você gostava assim, mesmo, era de tirar leite, era? Como é que Era, era? eu gostava de tirar Como é que você leite. falava pro seu Tanta pai? coisa pra Deus inventar, foi inventar logo vaca. Eu aprendi a tirar leite com 10 anos de idade. Com 10 anos de idade, meu pai me levantava de madrugada, debaixo de chuva, pra tirar o tal do leite. E aquilo ali, eu vou te falar. Bom, é o mês de julho, lá pra que acorda menino- da chuva, hein? Pra menina, aquilo ali é uma tortura. Você levantar de madrugada, debaixo de chuva. E naquela época chovia. Né? Hoje, dá uma chuvinha, uma manga de chuva aí, logo o sol abre. Naquela época, invernava, era 15 dias chovendo, sem parar. Então, a boa parte da minha infância foi desse jeito aí. E meio de junho, que o trem... No tanque, você olha assim, o trem tá congelando a água, assim, ó. Eu nunca esqueço de vestir 3 calças, 4 meias e sair pra poder tirar leite. Porque tinha que buscar o gado no pasto. Esse era o problema, porque quando você tinha que buscar o gado, o capim tava molhado ainda. Então você chegava com a botina molhada. Então eu tinha que calçar 3 meias, meu filho, porque o frio lá, ele No meio ele das vacas apertava. dava uma esquentadinha, né? Não, você encostava na vaca, assim, você ficava pertinho da vaca pra sentir o calor dela, pra esquentar um pouquinho. Então foi muita história aí nessa juventude minha. Ficava bravo pro pai dele, tomar rapé. Apanhava também. Rapaz, uma vez apanhei de xingou o pai corda. dele. Já apanhei de corda no curral, hein? E do coco. Aqui no Mato Grosso é a farofa de ovo, moça. Farofa de ovo aqui o povo não dispensa, não. Com café, Uma farinha de puba. a farinha de puba. Vocês não comem farinha de puba, não. Vocês Eu não gostam dou da conta, farinha. Não, pra nós lá, a Quebra farinha meu de beiju. dente. Não mastiga, né? A farinha Sei. de puba você não pode mastigar, ela tem que jogar pra Não, dentro. Vocês estão muito Nutella, o Goiás está muito Nutella. Não, porque lá... Não, porque lá não farinha tem, lá é lá não tem outra. farinha de puba. Lá não Eu tem vim essa conhecer cultura. farinha de puba aqui. É. Não conhecia farinha de O puba. bacana é falar que não conhecia Buriti. Lá no Buriti eles não comem. Não, Não, lá mas come Buriti, eu no fui Buriti criado nós na faz zona- pipa. É. Rapaz, você não sabe o Taquara. você não sabe o que é bom, não. Um buriti com farinha, rapaz. Quem Não tá é bom? assistindo, quem já comeu um buriti com farinha, escreve aí pra você ver. Olha lá nos Comenta aí comentários. embaixo. Buriti Olha, com farinha. Bacaba com farinha. Não, pra lá. Bacaba, eu vim conhecer Bacaba aqui. Não conhecia bacaba lá, não? Não. Lá não tem. Lá tem o coquinho da gueroba. E piqui? A pequena conhece. Ah, não, Aí você pequi falou aí- com quem entende da coisa. É, meu filho. Sabe por que nós não ah, fomos embora? Depois que nós chegou aqui? Porque o piqui daqui não tem no Brasil maior que o ele, daqui. ele é mais atraente que o de lá. Ele é maior, mais carnudo. Qualquer goiano que vier pra cá e comer piqui, ele nunca mais vai embora. E Ou diga-se vai de- e hein? importa o piqui pra E lá. hoje no almoço nós almoçamos com um piquizinho. Foi, aonde?
Lá em casa, velho. Ah, não, hoje eu tava... Minha mãe fez um piqui. E deixa eu te falar, o que eu lembrei hoje no almoço? Sempre que chovia, à tarde, meu pai matava o frango e minha mãe falava, vai lá no pé de piqui e traz uns caroços de piqui pra nós fazer um frango com piqui. Hoje no almoço, eu lembro, comendo esse piqui, eu lembrei dessa situação, desse episódio. Aí é bom, hein? Era na hora, não era congelado. Você ia lá no pé do piqui, já descascava ele lá no pé, fresquinho e já trazia. E o frango, meu pai tava arrumando o frango. Quando dava 7 de 8 horas da noite ali, tava comendo aquele frango com piqui. Piqui e peixe. Congelou, perde o gosto. Muda o gosto. Não é a mesma coisa. Você comer um piau, ó, que você pega ele lá na beira do rio. E você vem, já tira, limpa, aqui fala tratar, né? Trata o bicho assim, ali fresquinho, e já vai com ele no óleo. É outro gosto. Pode ser piau vara. E o açaí? Não, açaí... Nós não tinha essa cultura lá ainda não. Ele Não, não era popular, o açaí aqui não eu era fi- tão popular, né? Aqui eu fiz no meu Instagram um dia, eu vou até fazer aqui de novo, vocês que estão assistindo aí. Lá eu fiz no Instagram. Eu acho que o Mato Grossense, o Porto Alegrense, ele prefere um buriti com farinha do que o açaí. Aqui no Porto Alegre. Aí nós vamos dividir Uma opinião. abacaba com farinha do que o açaí. Vê nos comentários quem prefere o Não. açaí ou abacaba com farinha. Turma do açaí, comenta aí embaixo. Açaí 100%. E a turma da abacaba, bota aí. Abacaba que comanda o negócio. Eu não agradei de abacaba, não. Não adaptei, não. Achei o gostinho assim meio diferente, sei lá. Pois é, aqui é o bacana. Tinha uma laranjinha de buriti ali, não gosto disso não. Rapaz, lá na Dona Raimunda, nós fomos chupar um... Aqui fala o quê? Laranjinha. Não, lá no Goiás também é laranjinha. Laranjinha também. É, nós fomos chupar uma laranjinha lá, ela falou, tem murici, buriti e cajazinho. Você falou fazer uma experiência. Não, eu já pensei logo, eu já fiz a análise automática. Falei, o cajazinho eu acho que tem mais rumo de ser... Porque eu nunca tinha experimentado o buriti nem o murici. E já pediu do cajazinho e já gostei. E o Alex já pediu, falou, não, vai na de buriti, que é boa demais a de buriti. Rapaz, eu estraguei o gosto do cajazinho. Não adaptei com o buriti, não. Gostou? E Não? nem com o murici também, eu não adaptei. Eu não gostei do murici, do buriti e nem da abacaba também, não. Achei forte, diferente. Eu acho que é falta de costume também. Açaí também eu não gostava, depois eu aprendi a gostar. Já o suco de murici, eu já gostei do suco. Nós tomamos suco de murici aonde? Lá na casa do Adonias, lá na Colônia Goiás. Lá no Adonias eu tomei um suco lá, seu Adonias. Pensa no suquinho que tava gostoso, viu? E eu vou pedir permissão aqui pra me fazer. A dona Raimunda não tá patrocinando, não, mas eu vou fazer a divulgação. O pessoal lá no Divulga, setor. dona Raimunda. Lá no setor Buriti, do lado do bar da Dona Dalva, a Dona Raimunda tem uma laranjinha. Lá tem de murici, de buriti, de Cajazinho, cajazinha, tinha outro sabor. tamarindo. E tamarindo. Se você não chupou a laranjinha lá na casa da Dona Raimunda, vai lá no setor Buriti, procura a Dona Raimunda lá do lado do bar da Dona Dalva, vocês vão ver o quanto é boa a laranjinha de Buriti. Não sei porque esses goianos não gostou. Tamarindo é bom, é quando você tá com uma dorzinha de dente, você chupar assim uns 10 dedos. Hein? Bacana. Uma vez, xingou o pai dele lá, com preguiça de tirar leite de madrugada lá, falou um trem pro pai dele. O pai dele pegou ele de porrete. Acabou com a cara dele na porrete. Já esfregou eu no chão lá, no curral, o Alex. Eu já tomei umas esfregas grandes, viu? Aprendeu? Sua mãe te Aprende. pegava? Ou aprende ou entra no cacete de novo, aí. É, tem que aprender, velho. Não, mas a gente pega a gente. Você imagina, a mãe parece que não tem distância, ela pega a Havaiana e ó. A Havaiana vai certinho. né? Aqui é Havaiana, se você é Nutella demais. Minha mãe jogava na panela de pressão em mim. E Havaiana o que isso? Vixe, Maria. Uma vez minha mãe jogou, foi a panela de pressão. Pegou? Era pra matar mesmo. Mas vai do que tu aprontou, né? Meu tio, eu tenho um tio, meu tio Duri. Um abraço aí, tio Duri. Não sei se o senhor vai ver esse podcast aqui, mas desejar um abraço pro senhor aí, saudade da turma aí do Goiás. Meu tio falava que não ia dar trem que presta, não. De tão atentado que eu era. Não tinha cerca que eu não pulava, não tinha árvore que eu não subia. Eu era atentado mesmo. E sempre que ele me via, ele falava assim, depois de velho, ele falou assim, rapaz, um dia nós conversando lá, ele falou, rapaz, eu achei que você não dava trem que presta. Porque eu era custoso. Demais. Você sabe qual que era a minha diversão? Maior. Não tem a roda do carrinho de mão? Só que a roda dessa época não é com pneu, não. Era a roda de ferro mesmo. Ela era toda de ferro. Então o carrinho de mão estragava. Roda de carpideira. É, tipo uma roda de carpideira. Eu passava um pau no buraco e saía correndo no quintal inteirinho atrás dessa roda. Como um carrinho.
Eu era o dia inteiro correndo. E aí eu ia lá pro meu tio e eu pegava esse trem e saía correndo. E como se fosse uma moto. E fazendo o barulho da moto. Então eu tinha energia de sobra. Hoje você dá conta de levantar se você der uma corridinha com esse trem Rapaz, arqueado. que jeito, hein? Fui jogar aquela bola ali aquele dia. Passei, foi cotó lá. Dizendo ele que o menino chutou a bola lá. Primeiro chute, começou o jogo. O menino chutou a bola, ele peguei. Ó que ele caiu no chão, já tinha uns 30 segundos que ela tinha passado. Já tinha Rapaz, ido o embora. menino chutou a bola lá soltou a bola no meio de campo, ele chutou. Eu baixei, na mente eu tinha pegado a bola, mas a hora que eu vi ela passou. Não passou debaixo das pernas não, né? Não, de baixo. Somente, né? Só na mente. Na mente eu pegava, mas no corpo não obedeceu a mente, não. Aí eu ri dele, eu tinha 1 ano e meio que eu não jogava bola, eu tinha machucado a virilha, né? Aí eu ri dele tomar esse gol lá. Primeira corrida que eu fui dar, faltou força nas pernas, que eu caí sozinho de nariz no chão. Não, ele foi caindo sozinho. Moça, deu o que fazer por dar conta de voltar. Na minha cabeça, eu tava com o mesmo pique e força que eu tava quando eu parei. Mas eu tinha tem mais de 17 anos que eu não jogava bola. Tinha muitos anos. Agora começou de novo, né? Acabar a política aí, vai voltar pros campos. Ah, o campinho ali o Do campinho cais do ali. cais ali ficou bom demais, ficou muito atrativo, né? A energia lá é muito boa. Só tem que mudar aquele murinho embaixo ali. Aquele murinho embaixo ali ficou bem perigoso. Porque a muretinha é baixinha e o espaço pra bater o lateral ali é estreito. Camarada, o menino caiu lá onde que eu tava jogando lá, caiu com as costas Bateu bateu no murinho. Se bater a cabeça ali já era, meu amigo. Tem que dar um O jeito. Carlos Eduardo caiu? Não foi o Dudu, não, foi outro menino lá. Aquele trem lá tem que resolver aquele negócio. Ou tirar, ou Tem que tirar. subir, sei lá, fazer alguma coisa ali. Mas ali é complicado também, porque você tira o concreto, E baixa a tela, ué. fica o ferro da tela Ah, lá. mas o velho. ferro ele não tem quino, o ferro é redondo. É, mas é Ali duro. é tirar o muro e baixar Pode, a grade até pode embaixo. baixar a grade, enterrar o ferro também, né? Deixar só a tela ali aparente. Isso aí é perigoso. Ninguém imaginava que vocês dois juntavam politicamente. Ia sair um visto do outro, ia andar junto. O que fez vocês juntassem? Vocês não tinham muita proximidade, né? Vocês eram distantes um do outro, assim. Duas galeras diferentes, assim. A galera sua, pensamento diferente. Porque eu sei que aceitou ser vice dele. O que você achou? O que você viu? Que você falou assim, não, dá pra eu ser vice do Alex aqui. Não, primeiro, um cara jovem, né, da mente aberta, e a gente já tinha estreitado já um tempo antes, né, de eu entrar na política. Então, assim, as ideias bateu muito. Então, o que motivou foi isso, né? O pessoal, durante a minha pré-campanha, o pessoal já teve conversando comigo, né? Algumas pessoas do partido dele, de outros partidos também, vieram para poder conversar, para poder, né, cogitar essa hipótese de coligar num futuro. Né? O pessoal do Fernando também teve, né, me procurou. Então, assim, o que culminou mesmo para essa junção foi os ideais. Né? Os ideais batem, né? A energia também bate. Então, eu vi algo promissor. Né? Embora eu estava preparado para tocar a campanha sozinho, né? Mas no cenário de 4 candidatos, eu preferi compor. Né? Ficaria mais... Você tinha outra opinião sobre o Alex, então? Eu tinha outra opinião sobre ele e a partir do momento que a gente estreitou, a minha concepção mudou bastante. E mudou mais ainda agora na campanha em si, né? Vocês estão andando junto? Andando junto aí aqui na cidade, na zona rural, Nova Floresta, Colônia Goiás, Três Marcos. Né? E nas andanças aí, a minha concepção cada dia mais tem mudado em relação a ele. Né? Um cara articulado, um cara estrategista. Nível de né? consciência sobe, né, Alex? E então, assim, eu tô muito satisfeito com a campanha, né? Nós estamos trabalhando junto, nós não tivemos nenhum atrito, nem passou perto, né, da gente ter alguma desavença, algum desacordo ou desentendimento. Então, a campanha a gente está observando que ela está crescendo e está crescendo bem. Então, assim, tá agregando. Vocês estão gostando do que vocês estão vendo aí nas andanças, nas visitas? Sim, Luciano. A gente coloca o nome à disposição na política. Quando a gente coloca o nome à disposição, nós temos que estar preparado para a opinião das pessoas. Você colocar o nome à disposição não é você colocar o nome lá e vai todo mundo te aplaudir. Você está dispondo do seu nome para a sociedade, apresentando a sua proposta para a sociedade, para que a sociedade avalie e escolha quem vai comandar o município nos próximos 4 anos. Então, a decisão de sair candidato, ela vem disso, de eu colocar minha proposta,
dizer de tudo aquilo que eu já passei, que eu senti na pele, de que eu sei da vida das pessoas e falar assim, eu sei o que você está passando e eu sei como resolver. Então, isso de colocar o nome à disposição é você se apresentar para resolver um problema que você conhece que ele existe e você vê que tem um grupo que ou não vê o problema ou vê e não acha que não existe. Porque Não acho importante. não acho importante. Mas assim, o nome à disposição, quando você coloca o nome à disposição, é isso. Você tem que estar preparado para as pessoas falar bem ou falar mal. Aquele que, se você que está assistindo essa live, você vota em mim, eu agradeço você que vota. Se você não vota em mim, eu agradeço do mesmo jeito por você participar e deixar sua opinião. O objetivo nosso na política é isso, é conquistar todo mundo. E eu acredito que muitos desses que ainda não escolheu votar na gente é essa mesma pessoa que o Fabinho está falando aqui. Muitas vezes não conhece a história, não conhece o projeto, não conhece o propósito. Mas se mesmo Só assim conhece os rótulos que colocaram, né? conhece os rótulos que colocaram. Muitas vezes as pessoas julgam, não é só eu, é o Fabinho, é você, é todo mundo que está aqui. O julgamento ele vem a partir de uma coisa que ele ouviu de outra e essa pessoa nunca buscou a fonte para saber se aquilo que ela está usando para julgar a gente realmente é a verdade. Então, sim, na política, infelizmente, é isso. E com relação à sua pergunta, o que nós estamos achando, eu estou vivendo, Luciano, a melhor fase da minha vida. Eu estou vivendo hoje a melhor fase da minha vida. Eu nunca vivi um momento tão bom igual eu estou vivendo agora. E tudo isso vem com experiência das dificuldades que nós passamos, tudo isso vem com as lutas que nós vencemos, e isso nos deixa capacitado e preparado. Então hoje eu vivo o melhor momento da minha vida, eu estou na melhor fase da minha vida, eu estou numa fase que eu quero trabalhar todo dia, que eu quero resolver o problema das pessoas, que eu sei que tem problema. Quando eu falo das pessoas, eu falo no coletivo. Então, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida e a opinião das pessoas eu respeito. Aquela que vota em mim, aquela que não vota, eu respeito. Mas eu vou pedir voto de todo mundo, eu vou acordar cedo, vou dormir tarde. E quando nós ganhar as eleições, nós vamos estar em Brasília, nós vamos em Cuiabá, nós vamos no Ministério, aonde precisar ir, nós vai para resolver os problemas. Então, eu quero aproveitar esse bom momento da minha vida e usar isso para que nós transformemos isso em disposição e em trabalho para o município. Ou seja, votando ou não votando, vocês vão estar na casa do povo, incomodando o povo, né? Do mesmo jeito, nós vamos estar incomodando, tomando café, nós comemos, Almoçando. Comendo o frango com piqui, né? Vai no fama que fique. Isso aí. E as pessoas às vezes não têm muito. Eu sei porque eu te acompanho, né? Tem um tempo que eu te acompanho suas ações e tal, então eu tenho esse conhecimento dos seus projetos que você fez, muitos projetos que melhoraram a vida de muitas pessoas daqui. Um desses que me marca é que eu fico assim pensando é o seguinte: a gente que tem uma condição, se você passar mal, se você não tiver dinheiro naquele dia, você pega um dinheiro emprestado, enche o tanque do carro, toca para Palmas, para Goiânia, para Cuiabá, você vai caçar rumo, caçar recurso. Aí você chega ali, você aluga um quarto de hotel, se não tiver um parente pra você ficar, marca os exames, vai na consulta, faz os exames, organiza, faz retorno, pá, vem e resolve. Agora tem gente que não tem condição de ir pra Confresa. Tem. E é muita gente aqui na cidade que vocês não têm noção, tanto de gente que tem aqui. Agora vocês têm, lógico que vocês têm essa noção, né? Mas muita gente que tá em casa não tem essa noção. A quantidade de gente que não tem condição de de ir em Confresa. Igual a menina aquele dia falou. Você tem o dinheiro da passagem pra Confresa pra ir e voltar. Aí você vai, demora a ser atendido no CISAX. Se você comer, você não volta. Aí a pessoa fica lá com fome, com sede, ou pede uma água da torneira pra alguém pra beber, porque se ela comer, ela não volta pra casa. Isso é real. Várias pessoas passaram por isso, que só tinham dinheiro de ir e voltar, achou que voltava antes do almoço, não voltou. Aí você foi e fez um projeto de lei, e esse marcou muito pra mim, que eu ouvi uma pessoa falando sobre isso. O projeto de lei que a prefeitura leva o paciente, que antes do projeto de lei era ou ter o dinheiro da passagem para ir lá e ficar com fome às vezes, ou ir pro pé da ponte e ficar se humilhando pedindo carona. Eu já dei muita carona, hein? A pessoa falou isso, falou assim, porque é humilhante você ficar ali no pé da ponte pedindo carona. O cara passa, não para. E assim, não é costume da gente ficar parando para dar carona para qualquer um que você não conhece também. Você conhece,
igual aqui, você tá lá em Confresa, vindo de lá pra cá. Igual os meninos que você trouxe aquela vez. Você conheceu, viu que é de Porto Alegre, conheço, vou levar. Agora, quando você não conhece a pessoa, você não vai parar. E a pessoa fica ali se humilhando. E esse projeto de lei resolveu o problema de muita gente. É a tal da política pública, né? Luciano, quando eu fui sair candidato a vereador a primeira vez, muitas pessoas tinham o mesmo sentimento que eu escuto de alguns hoje. Eles falam assim, Alex, você vai dar conta de ser vereador? A mesma desconfiança, desde quando eu comecei a engraxar sapato. Minha mãe falava, tu vai dar conta, menino? Aí depois eu fui vender coxinha pra Dona Beta. Dona Beta, tu vai dar conta, menino? Aí depois eu fui trabalhar na cerâmica. Aí o boy, tu vai dar conta, menino? Aí depois fui candidato a vereador. Em toda a fase da vida, as pessoas desconfiam da gente. Da capacidade. Da capacidade. E quando eu fui sair candidato a vereador a primeira vez, sabe? As pessoas falavam assim, você vai dar conta de fazer isso? Você vai dar conta de ser vereador? Ou você vai estar lá só pra ganhar dinheiro? E o que eu tinha pra provar pra eles era só a minha palavra. Que fala assim, me dá uma oportunidade. Me dá uma oportunidade de mostrar pra você que eu consigo. Como a política ela é desgastante, ela é desgastada, todo mundo que chega lá, porque já tem o eleitor, ele já ouviu muitas pessoas fazendo promessa e não cumprindo. Quando chega você, ele vai rotular que você é igual ao outro. Todo mundo já se decepcionou com alguém, Já né? decepcionou com alguém e acha que você também... Vai E decepcionar. essa é uma dificuldade tremenda. Por que eu tô falando isso? Porque quando eu entrei vereador a primeira vez, muitas pessoas votaram em mim pela minha história de vida, Luciano. Muitas pessoas votaram em mim pela minha história de vida, pelo desafio que eu tinha que enfrentar. Mas eu nunca falei nada pra ninguém que não era pra votar por causa disso. Eu nunca falei nada. Mas na minha cabeça, o que eu pensava? Eu vou ganhar a eleição e vou mostrar para as pessoas que eu tenho potencial. Então, quando eu ganhei a eleição, eu sabia que eu fui eleito, mas não, as pessoas não me elegeram. Eu acho que a maioria dos meus votos não me elegeram achando que eu ia ser um bom Por capacidade. Não, Né? não me elegeram por isso. Eu tenho uma consciência disso. Mas eu comigo, sem falar pra ninguém, eu tinha consciência assim, deixa eu pegar essa oportunidade e eu vou mostrar pra vocês que tem como ser um bom vereador, que eu tô determinado pra isso. E esse sentimento lá de trás eu tô tendo ele agora. Se as pessoas me deram a oportunidade de eu ser prefeito de Porto Alegre do Norte, vocês vão ver Porto Alegre num outro nível. Da mesma desconfiança que começou da minha vida desde quando eu comecei a engraxar sapato, é a mesma desconfiança que eu tenho agora. E eu gosto disso. Porque as pessoas... Desafio, né? Isso é um desafio, isso é bom. E eu fico doido para ter essa oportunidade. Eu fico louco para as pessoas me darem essa oportunidade para entregar a casa, para nós tirar as pessoas do aluguel, para a gente conseguir... Olha o transporte de Confresa. É uma coisa mínima, uma coisa mínima. E aí, quando entra esse detalhe, existe dois tipos de político. Tem aquele político que ele faz o trabalho dele para se eleger daqui a 4 anos, e tem aquele político que faz o papel dele para resolver o problema que está na cidade, e depois você se apresentar como o cara que resolveu aquele problema. Vou contar uma história para vocês rapidinho. No ano retrasado, uma mulher me ligou pedindo para levar ela na Confresa. Por que eu criei esse projeto de lei que você está falando? Uma mulher me ligou e falou, Alex, tem como você me levar na Confresa? Eu falei, eu não consigo te levar na Confresa. Eu não sei se eu estava de viagem. E aí meu carro estava aqui. E não tinha ninguém que eu pudesse levar lá essa pessoa na Confresa e era meio de imediato. E aí eu falei para ela que não tinha como levar ela. E ela foi e ligou para um outro vereador e o vereador levou ela. Então aquela pessoa falou o quê? O meu vereador é esse que me levou. E quando eu vi esse problema que muitas pessoas ligavam, eu passava no pé da ponte e dava carona. Muitas pessoas ligavam pedindo para ir. O que eu pensei? Isso é papel do vereador fazer projeto de leis que atinge, que contemple a maioria das pessoas. Eu não tenho que fazer, eu não tenho que caçar um jeito de botar o Fabinho no meu carro para levar para a Confresa para ganhar o voto dele, não. Porque o papel do vereador, as pessoas se enganam. Porque eles acham que o papel do vereador é botar no carro e levar em Confresa. Isso. Só que ele tem uma arma muito maior na mão e às vezes não usa. Que é essa política pública que você criou, porque você vai lá, pega o cara e leva. E tem muito vereador que gosta, porque o eleitor fica devendo favor depois. Aí na hora do voto... Ele não amarra o eleitor. senão ele não amarra o eleitor. A prerrogativa do vereador não é essa. A prerrogativa do vereador é fazer política pública. Fazer projeto de lei, fazer projeto de lei. E não que eu não faça isso, eu fiz isso muito. Eu levava as pessoas na Confresa. Porque muitas vezes o processo, o trâmite, até fazer um projeto de lei, até ele virar lei, até ele ser executado, muitas vezes o município não Veta, não respeita a lei, você tem que entrar na justiça. Tudo isso é um processo demorado. Então, durante esse processo demorado, o que eu pude fazer, eu fiz. E até hoje, se precisar, eu levo. Se eu tiver como levar, eu levo. Mas isso não é como vereador, isso é como pessoa. Porque como vereador, a minha obrigação não é levar as pessoas lá, é fazer política pública que atenda a essas pessoas e resolva esse problema dela. Então, lá atrás, esse vereador levou ela e ela ficou como eleitora dele. E aí, ela tinha que ir na Confresa toda semana. O vereador levou ela uma vez. E aí, quando eu fiz o projeto de lei que eu ganhei na justiça, ela vai na van agora. Toda vez ela vai na van. Toda vez ela vai na van. Então, assim, só que ela hoje não vota em mim
porque esse vereador pediu para ela votar em outro, mas ela está indo lá através de um projeto de lei que nós criamos, que nós aprovamos na Câmara, e eu fico feliz de saber que esse projeto de lei melhorou muito a vida das pessoas. Tinha gente que... Mesmo ela não votando, você mais. Mesmo ela não votando em mim, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão sendo atendidas. Eu tô feliz até por ela ser atendida. Porque no dia, aquele vereador que levou ela, não vai ter como levar ela todo dia, não. Quando ela precisar todo tempo, não. Então, assim, o vereador ganhou ela, mas eu sei que eu fiz o meu papel. Então, assim, eu tento levar isso para as pessoas, porque o papel do vereador não é cuidar de um. É fazer políticas, é fazer projeto de lei que atenda e resolva os problemas. Um problema no coletivo. Então, esse é o papel do vereador. Se nós conseguir fazer isso lá e mostrar dentro do município que que nós temos condições de fazer isso, projeto de leis que resolva o problema no coletivo, nós vamos ter uma Câmara boa. Mas se nós tivermos uma Câmara Municipal que ela só pensa em resolver, de juntar um grupinho de pessoas e cuidar daquele grupo de pessoas para ser reeleito, a pessoa vai ser reeleito e esse grupo de pessoas vai agradar, vai gostar desse vereador, mas ele não está fazendo o papel dele de vereador, ele não precisa do cargo dele para fazer isso. Isso nós temos que fazer como Não pessoa. transforma a vida das pessoas. Não, né? isso nós temos que fazer como ser humano, fazer um favor por um favor por outro, que der pra gente fazer. Mas o cargo de vereador ele precisa ser usado para fazer o que é de obrigação dele fazer. E não ficar fazendo favor e fazer com que as pessoas fiquem achando que você deve pra gente porque você fez um favor pra ela. Teve um outro projeto também, eu não sei se enquadra como projeto, mas para acontecer, eu acho que você teve que fazer o projeto da Escola do Legislativo. O Fabinho fala muito disso, sobre ocupar o tempo dos jovens, não só ocupar, mas como preparar o jovem. A gente fala disso para preparar o jovem para o futuro, né? Mostrar o horizonte para ele. Mostrar rumo, mostrar que tem possibilidade, capacitar os jovens. E ali, com o pouco poderzinho que você tinha ali, você começou um projeto desse, né? E inclusive, não tinha no estado do Mato Grosso, só tinha 2, né? Só 2 cidades. Porto Alegre foi o segundo, o né? segundo município para fazer a escola A Escola Legislativa. Eu vou falar um pouco da escola legislativa e depois o Fabinho pode explanar o que está no nosso plano de governo para a juventude. Eu vou falar um pouco da escola do legislativo. Esse projeto da escola do legislativo vai ser, Fabinho, o que vai nos avalizar para a sociedade entender que nós vamos focar no jovem. E é o projeto da escola do legislativo. Para quem não conhece a legislação, a Câmara Municipal ela tem um repasse mensalmente de 7% de tudo que o município arrecada. Esse recurso ele deve ser gasto somente na Câmara Municipal. A lei não permite eu pagar uma passagem para o paciente, a lei não permite eu comprar, a lei não permite nada disso. A lei permite que esse dinheiro seja gasto na Câmara. E eu, como fiquei presidente da Câmara em 2021 e 2022, eu vi que muitos jovens em Porto Alegre do Norte, ele saía da escola e depois da escola, muitas vezes ele estava ou só no celular, ou muitas vezes ele estava na rua, num lugar onde não deveria estar. E aí eu, com aquele pequeno poder que eu tinha, Luciano, o que eu pensei? Eu pensei, o que eu posso fazer aqui? Aí fui estudar. Eu estudo bastante e fui estudar e buscar uma solução, como que nós faríamos isso. Eu já tinha apresentado vários projetos para o município poder fazer essa escolinha depois do menino sair da escola, e o município nunca tinha feito. Então, dentro do que eu pude fazer, dentro da minha limitação, depois de ter tanto cobrado do executivo, eu fiz isso. Eu pensei assim, vou criar a Escola do Legislativo. A Escola do Legislativo é uma escola onde a Câmara Municipal contrata um professor. Esse professor, eu descobri que o professor poderia ser treinado pelo Senado Federal. Cadastrei o professor para treinar no Senado Federal. Treinamos esse professor no Senado Federal. O Senado Federal distribuiu todos os materiais e equipamentos e cursos e tudo de estrutura para que esse professor entendesse da matéria. E quando o professor estava capacitado para isso, nós pegamos os alunos que estudavam cedo e levamos para a Câmara à tarde. Aqueles alunos que estudavam à tarde, nós levamos para a Câmara cedo. E isso foi uma relação de proximidade. As pessoas não vão na Câmara Municipal, mas não vão na Câmara Municipal porque elas estão cansadas de tanta politicagem, de tanta coisa horrível na política. E quando nós criamos a Escola Legislativa, a alegria, você trabalhou lá, você viu a alegria das crianças de estar ali, de estar aprendendo coisa nova. Hoje você pega um aluno da quinta, sexta série, que ele estudou na Escola Legislativa, você pergunta para ele entende como funciona o processo. Ele entende o papel do vereador, ele entende o papel do prefeito. Mas o principal disso não era nem o ensinamento, Fabinho. O principal disso era tirar um aluno dali, da rua, e colocar ele dentro da Câmara Municipal e colocar na cabeça dele que ele poderia gastar aquele tempo que ele estava gastando no celular para aprender alguma coisa. E na Prefeitura Municipal nós temos vários projetos, Luciano, para atender o jovem em várias modalidades. E eu queria até que o Fabinho falasse essa parte, para nós ficar dividindo um pouco a pauta aqui, da parte da juventude e do nosso projeto para a juventude, para as crianças. É um projeto que nós sentamos juntos e eu falei, Fabinho, nós precisamos desenvolver isso. A sociedade, o jovem hoje estão perdidos sem oportunidade. O município não oferece oportunidade para eles. Muitas vezes, para criticar, tem muita gente, mas para oferecer oportunidade para o jovem, não tem. Então, no nosso plano de governo,
tem projetos tipo a Escola do Legislativo. Quando eu fiquei com o poder da Câmara na mão, eu criei a Escola do Legislativo dentro do que eu podia fazer. E como prefeito, nós vamos arrebentar. Nós vamos fazer o maior programa de jovem aqui em Porto Alegre do Norte. Antes do Fabinho falar, saiu uma polêmica sua na rua. O Alex não devolveu o dinheiro da Câmara para a prefeitura quando ele foi presidente. Aí um monte de gente, será que é verdade? O Alex não devolveu o dinheiro da Câmara para a prefeitura? Aí eu não sei o que o cara cria na cabeça em relação a isso. É mais ou menos como se você tivesse roubado o dinheiro da Câmara. Tirado o dinheiro da Câmara. Essa situação vira muita politicagem. Muitas vezes para manchar a imagem ou manchar a honra de alguém na política, infelizmente é isso. Chamada intriga da oposição, é? É a chamada intriga da oposição. Não sei se vocês viram um vídeo aí me chamando de pobre, tanto vídeo que tem, então isso é para manchar a honra. Sobre essa questão do recurso da Câmara, a Câmara Municipal, ela recebe o repasse mensalmente da Prefeitura. É chamado do 10º. 7% de tudo que o município arrecada é repassado para a Câmara todo mês. Esse dinheiro, quando chega na Câmara, quem administra ele é o presidente da Câmara. Então, o presidente da Câmara tem na mão ali o recurso que o município repassa para a Câmara, para ele cuidar da Câmara, para ele dar uma estrutura boa para o pessoal trabalhar, para receber as pessoas na sessão, para ter um local adequado para as pessoas ir lá e usar aquele prédio público, e usar aquela estrutura pública com excelência. Então, isso é a obrigação do presidente da Câmara. E quando eu peguei a presidência da Câmara, eu tinha um projeto. Eu não peguei a presidência da Câmara sem saber o que eu ia fazer no outro dia. Então, eu tinha um projeto, Luciano. Eu tinha já traçado o que eu tinha para fazer. Se eu não tivesse um projeto traçado, muitas vezes eu pegava o dinheiro da Câmara ali, passava para a Prefeitura, ou pegava o dinheiro e não tinha rumo. Então, eu tinha um projeto. E nesse projeto meu, eu tinha planejado reformar a Câmara, eu tinha planejado trocar os móveis. Você via cadeira lá, cadeira rasgada. Você ia lá, tinha mesa. Você vinha gente de fora para botar ali, nós olhava para as cadeiras bagunçadas. Então, o meu projeto era o quê? Transformar a Câmara. A primeira transformação que eu queria fazer na Câmara era mostrar para as pessoas que as pessoas tinham que entender o que o vereador fazia. Quando nós lançamos a sessão ao vivo, mudou muita coisa. Antigamente você nem via falar de vereador. Hoje você sabe o nome do vereador, sai vídeo de vereador votando uma coisa, sai vídeo de vereador votando outra. Então, eu queria levar para a sociedade o que estava ali dentro da Câmara. Eu passei 4 anos sendo vereador, e nesses 4 anos do meu primeiro mandato, era muito trancado ali dentro, as pessoas não sabiam o que acontecia. Então, no meu projeto era o quê? Comunicar para a sociedade o que acontecia dentro da Câmara. Fizemos, iniciou no mandato do Keno, foi um pedido que eu fiz para o Keno, foi o Keno que começou, e nós aprimoramos o nosso mandato. As transmissões da sessão, criamos canal no YouTube, canal no Instagram, o WhatsApp para as pessoas ligarem. Então, eu tentei aproximar a Câmara das pessoas, porque eu entendia que se as pessoas não soubessem o meu trabalho ali dentro, eles não iam achar que eu tinha feito um bom trabalho. Então, o meu intuito foi mostrar a Câmara para quem estava de fora e quem não ia na sessão, mas através do celular, ele acompanhar o trabalho da Câmara. Reformamos a Câmara, compramos móveis novos, fizemos cursos de capacitação para os vereadores entender a sua função. Tem muitos que não entendem ainda a sua função. Mas quando eu tive de presidente da Câmara, eu ofereci estrutura. O que era o meu papel como presidente? E pegar aquele dinheiro da Câmara, eu ofereci, dei estrutura para o servidor, dei estrutura para o vereador entender a sua função, para que ele desenvolvesse um bom trabalho. Se ele está desenvolvendo ou não, é as urnas que vão falar nessa eleição. Mas quando eu tive de presidente, toda essa estrutura foi levantada. Então, para a gente fazer tudo isso, reformamos a pracinha da Câmara, que estava toda... Tem até um vídeo de uma criança que prende o pé lá, vai o cara com a serra para serrar e tirar o pé da menina que está preso. Então, se eu pego, Luciano, esse dinheiro que é da Câmara e devolvo e deixo a menina lá prendendo o pé num brinquedo velho, qual que é a minha responsabilidade com isso? Eu tenho que devolver o dinheiro que é da Câmara para resolver os problemas da Câmara. Eu tenho que pegar ele e devolver e deixar o que é minha obrigação fazer sem fazer? Não. O meu papel como presidente da Câmara foi isso. E da mesma forma que eu fiz, respeitando a Câmara e não devolvendo dinheiro para a Prefeitura, porque a Câmara tinha muita coisa a fazer, na Prefeitura nós vamos fazer do mesmo jeito. O dinheiro que é da Prefeitura, que precisar buscar para a Prefeitura, projetos que precisar buscar fora, nós vamos buscar, nós não vamos perder nada. Então, eu era presidente do órgão, respeitei o órgão, e quando nós chegar na Prefeitura, nós também vamos respeitar a Prefeitura. E respeitar também a Câmara. A Câmara é que sabe o que faz com aquele recurso, ela é que sabe se está precisando lá ou não. Eu concordo, se a Câmara não tiver precisando renovar algumas coisas, se tiver belezinha, tranquilo, a Câmara devolve dinheiro para a Prefeitura e a Prefeitura executa em outras coisas. Mas eu não posso deixar a minha casa, a casa que eu sou chefe, cair no telhado e pegar esse dinheiro da minha casa. Goteirando, deixar minha casa... Chovia mais dentro da Câmara que fora. Eu não posso deixar a minha casa, que eu sou líder, goteirando, como diz o Luciano, e pegar esse recurso
e colocar um super telhado na prefeitura. Dá pro vizinho. Sendo que a prefeitura tem o recurso dela para fazer as outras coisas. Então, não teve nenhum. E até o povo falava assim: o Alex não vai registrar a candidatura porque desviou dinheiro, não sei de onde. Gente, não tem nada disso, não tem nada disso. Então, eu tratei com respeito o dinheiro público e o que estava na legislação, fizemos certinho. Ainda compramos o uniforme. Eu falei do uniforme escolar da prefeitura, mas quando eu fui presidente da Câmara, eu não só cobrei o município para entregar uniforme, não. Quando eu fui presidente da Câmara, nós uniformizamos os alunos da escola legislativa. Então, tudo que nós cobramos, nós buscamos fazer. Fomos 100%? Não. Mas não foi 100%. Precisava melhorar muito. Mas eu entreguei... Em que sentido você acha que precisava melhorar? Eu acho que precisava melhorar muito no sentido da gente pegar essa estrutura que a Câmara tem e incorporar mais gente nesse projeto, no intuito de ser vereador. Porque se nós fizer isso, nós conseguimos... a escola legislativa, por exemplo, tinha continuado. Então nós precisamos melhorar muito nesse sentido. No sentido de conscientizar os vereadores? A ser vereadores. Não ser assistencialista. Ele pode ser assistencialista, mas como pessoa, como vereador, ele tem que fazer o papel dele. Então dá pra gente melhorar muito nisso. E aí, depois que eu saí da presidência da Câmara, a escola do Legislativo fechou, mas eu respeitei o dinheiro público, nós aprovamos a nossa conta, o Tribunal de Contas aprovou nossas contas 100%, tudo belezinha, tudo aprovado, e ainda entregamos à Câmara com saldo de R$75 mil. Esses R$75 mil ficou no caixa da Câmara Municipal, quando o outro presidente assumiu, ele que administrou esse dinheiro. Mas pegamos a Câmara nessa situação, entregamos o melhor possível que nós pôde entregar e pegamos esse recurso e administramos ele com responsabilidade. Por que a escola do Legislativo melhorou o salário dos funcionários? O salário dos servidores da Câmara, eles nunca tiveram aumento. E aí a gente aumentamos também o salário do servidor da Câmara com respeito ao servidor público. Eu acho que o servidor público, na minha opinião, muitas vezes até divide opinião, que eu vou falar aqui. Na minha opinião, o servidor público tem que trabalhar. O servidor público precisa trabalhar. E ele trabalha. E aquele que trabalha precisa ter seus direitos respeitados. Então, Fabinho, na nossa gestão, nosso intuito é o quê? O servidor público faz o que é o seu papel, o que é a sua função. Ele tem que desenvolver bem a sua função. O seu papel é motorista de ambulância, então você vai ser motorista de ambulância, você vai fazer o que o motorista da ambulância faz e cumprir o seu papel, que você está recebendo para isso. Em contrapartida, nós precisamos respeitar as leis e os direitos deles. Porque se nós não respeitar o direito deles, como que nós vamos cobrar dele? Então, na nossa gestão, o servidor público vai fazer o que é a função dele fazer. O que é a obrigação dele fazer, o que ele recebe para fazer, ele vai fazer. Ele tem que fazer, porque ele recebe para aquilo. Só que nós também vamos respeitar os direitos dele. O que é direito do servidor precisa ser respeitado. Então, nós temos que ser parceiro. Cobrar o servidor para fazer a parte dele e, do outro lado, nós cumprir o que é lei e garantir o que é direito dele. Porque não adianta a gente querer cobrar e não fazer a nossa parte. Então, nós vamos fazer isso na prefeitura também. Por que acabou a escola do Legislativo? A escola do Legislativo foi um projeto de resolução que nós criamos, teve a aprovação de todos os vereadores, mas a ordenação de despesa dela, ela vai do presidente da Câmara. O presidente da Câmara que ordena a despesa. Então, a partir do momento que eu deixei a presidência da Câmara e não sou mais ordenador de despesa, a ordenação da despesa ficou para o próximo presidente. E aí vai do presidente para ele dizer o que ele vai fazer com o recurso da Câmara ou não. E aí, uma decisão do outro presidente fechou a escola do Legislativo. Aí já não estava mais no meu alcance. Briguei ainda, fizemos algumas reuniões, apresentamos para os pais, mas infelizmente a decisão era do atual presidente. E aí, essa resposta quem tem que te dar é ele. Não dava para fazer um projeto de lei para tornar ela fixa? Para tornar a escola do Legislativo. Um projeto que, por exemplo, obrigava a Câmara a gastar certo valor, uma porcentagem do valor mensal, com um projeto desse estilo. Por exemplo, de um projeto... Não, o projeto poderia ser a escola legislativa. Então, mas ele não pode, assim, eu acho que não podia ser exatamente... Não tem como obrigar, nós não tem como... Por exemplo, eu estava presidente da Câmara, era o chefe da Câmara. Eu não posso obrigar o outro cara que está entrando a gastar naquilo que eu acho que é bom. Nem se tiver uma lei? Não pode obrigar. A única referência que tem, que é obrigado a gastar, é o seguinte: o município hoje, de tudo que ele arrecada, 25% tem que ser gasto na educação, 15% tem que ser gasto na saúde, 7% tem que ser repassado para a Câmara. Essas são as despesas obrigatórias. Todo prefeito que entrar, ele precisa gastar 25% de todo o recurso na educação, ele precisa gastar no mínimo 15% na saúde e ele precisa repassar todo mês os 7% da Câmara. Essas são as despesas obrigatórias do município. É isso que eu tô falando. Não tem como criar um projeto de lei para uma lei obrigatória? Não tem porque para a Câmara. Não tem porque essas despesas que tem da educação, da Câmara e da saúde são despesas que estão fixadas na Constituição Federal. Então, a norma que já vem da Constituição Federal. Nós não tem como criar uma lei
que obrigue eles a fazer isso, a não ser que fosse uma lei da Que viesse de lá, né? Constituição Federal. Então, esses são os gastos A obrigatórios. lei orgânica não pode fazer... A lei orgânica é a municipal. É, como se fosse Constituição Federal, é a lei maior, A a estadual. estadual é a lei do Estado e a lei municipal. orgânica que seria a Constituição Municipal. Então, a lei orgânica não pode sobrepor a uma lei federal. Não pode sobrepor uma lei federal. Nós não podemos obrigar uma pessoa que está ocupando a gerar aquela despesa. Agora, o que obriga é apenas a Constituição Federal, que obriga todos os prefeitos a gastar esses valores que eu falei para vocês, e ele precisa ser repassado todo Precisa ser mês. respeitado. Respeitado. Agora, da escola do legislativo não tem como, porque senão o outro prefeito, o outro presidente da Câmara entra e ele vai ficar com a despesa obrigatória. Então, nós não podemos obrigar o outro. Vai dar... Aí que entra a decisão das pessoas do voto, é aí que entra o voto das pessoas. Porque as pessoas vão decidir quem vai ser colocado lá dentro e quem vai dizer o que vai ser feito com esse recurso. Por isso que é importante o voto. Porque as pessoas escolhem. Alguém que vai falar assim, não, a educação do jovem Justo, é importante. É importante, é isso. É isso. Resumiu. Então, o jeito é fazer na prefeitura. Fazer na prefeitura. É por isso que hoje eu quero ser E é bom prefeito. que aí o projeto é um projeto macro, né? Que vai Maior, atender a cidade inteira. maior. E a escola legislativa foi importante para mim porque hoje você vê as crianças cumprimentam a gente na rua e ela fala do que aprendeu. E a escola legislativa foi importante para mostrar para a sociedade hoje que nós temos um compromisso. Eu não fechei a escola, eu abri a escola. Eu não fechei a escola, eu abri a escola. Então, qual que é o parâmetro que a sociedade pode me julgar na hora de falar da juventude? Eu deixei de devolver o recurso para a prefeitura para gastar em outra área, para quê? Para investir na educação. Então, se eu fiz isso como vereador, isso me dá credibilidade para dizer que eu vou fazer como prefeito. Então, a escola do Legislativo vai nos ajudar muito nessa eleição e com muito recurso na mão, Luciano, você não tem noção do que nós podemos fazer. Do que nós podemos fazer pela juventude, Fabinho. Com muito recurso na mão, eu fico louco para trabalhar, para pegar aquela prefeitura e fazer projetos para a juventude, para nós agregar esse jovem e pegar a escola, como fosse a escola legislativa e multiplicar 300 vezes um projeto maior. Então, continuando o assunto lá da juventude, qual que é a ideia nossa? A ideia nossa é de trabalhar a identidade esportiva das crianças e dos adolescentes e dos jovens, né, do nosso município. Fazendo um centro olímpico ali no Gesil, né, onde vai abordar todas as modalidades do esporte. Porque hoje, quando se trata de esporte, o primeiro passo, antes de falar, né, dessa ideia, nós precisamos criar a pasta a Secretaria de Esporte. Não tem, né? Hoje não tem. É uma subsecretaria. É uma né? subsecretaria que hoje está respondendo pela educação. Educação. É a educação que responde por isso. Educação, esporte, cultura e lazer, né? Isso. Então, o que acontece? Esporte e cultura hoje está dentro da pasta da educação. Então, o primeiro passo é desmembrar isso, né? Colocar autonomia no esporte e colocar também autonomia na educação. Porque nesse processo, nós vamos precisar da pasta do esporte e da pasta da cultura, né? De forma independente. Para desenvolver mais. Para poder justamente fechar essa identidade dessa juventude. Porque o que a gente observou, mesmo antes de entrar na política, né, através de um trabalho de evangelismo que eu faço, né, na Coab e no setor Moraes e no setor aeroporto, o que acontece? A gente via de fato essa situação muito difícil nas famílias e as crianças não tinham sonho. E por que essas crianças não tinham sonho? Porque os pais e os avós não tinham sonho. Então, por conta de um sonho frustrado dos pais e dos avós, essas crianças não têm um sonho. Então, qual que é o trabalho que nós vamos fazer? Nós vamos incentivar essa juventude nossa, essas crianças, a ter um sonho, né? E eu acho que o sonho da maioria das crianças é o quê? Ou é ser um jogador de bola, ou é ser um médico, né? Muitos têm o sonho de ser bombeiro. Nosso amigo Leonardo lá, o sonho dele era ser lixeiro. Lixeiro. Voltei lá atrás, o Alex. Nós tínhamos um amigo lá no segundo grau lá que o sonho dele era ser lixeiro. Né? Então, de fato, o mais importante era que ele tinha um sonho. Né? E a gente tem observado essa falta de sonho, né, nessas crianças e nesses jovens do nosso município. Então, nós vamos trabalhar, através do esporte e da cultura, atrelado à educação, né, esse horizonte que nós vamos propor para eles. Eles podem ser um atleta, e esse atleta pode ser o quê? Um jogador de futebol, um jogador de basquete, um jogador de vôlei, um jogador de handebol. Né? E até esses dias agora eu tive uma menina falando, né, que o handebol é pouco incentivado, tinha que incentivar mais,
porque ele queria ser um jogador de handebol profissional. Então, tem a natação, né? Tem... Até porque também esses outros esportes são muito pouco divulgados pelo município, né? Acho que precisa ter também essa divulgação dos esportes, porque o menino às vezes nem conhece como é que ele vai saber se ele gosta ou se não gosta. E aí não tem, falta divulgação, falta falar, falta incentivo. Não, porque o que acontece hoje? Hoje, a pasta do esporte, ela trabalha o quê? Ela incentiva qual esporte? O futebol. Tirando o futebol... É bom demais, mas... Né? Tirando o futebol, quem não gosta do futebol? Quem não se adaptou com o futebol? Ele vai fazer o quê? Ele vai ficar na rua? Ele vai ficar no celular? Ele vai caçar o que não perdeu? Celular e entrar pro mundo do crime. Então, o que acontece? Nós precisamos trabalhar essa identidade esportiva na nossa juventude. Para quê? Porque um atleta, ele tem uma identidade, ele tem uma disciplina, ele tem foco, ele tem uma alimentação balanceada, né? E, acima de tudo, ele tem uma projeção de futuro para ele. Então, nós precisamos trabalhar essa identidade esportiva. Nós vamos investir pesado em infraestrutura, né? Que é criar um centro olímpico ali no Gesil, que é um espaço já que demanda pouco investimento, né? Criar uma pista de atletismo ali em volta do campo, né? Fazer uma piscina olímpica, fazer uma pista de skate, trabalhar um paisagismo ali, da mesma forma que foi trabalhado no cais, porque a gente vai atrair essa juventude pelo olhar, né? Um ambiente bonito, um ambiente que tem uma energia muito boa, todo mundo vai querer estar ali. Então, o que acontece? A gente trabalhando a juventude no esporte e na cultura, dentro da cultura, o que eu vejo? As igrejas estão cheias de crianças querendo aprender a cantar e a tocar. E não tem tido incentivo, né? Nós fomos criados dentro da igreja, você virou um músico, né, dentro da igreja, e você é autodidata, você desenvolveu sozinho. Mas eu tentei tocar violão por muito tempo e não consegui. Sozinho porque foi sozinho difícil. eu não consegui. E hoje eu arranho. Por quê? Porque hoje você já não tem mais tempo para dedicar. Lá na minha juventude, na minha adolescência, eu tinha o tempo disponível para dedicar. Não tinha E é por isso que nós não podemos perder o time. Né? Nós precisamos estimular isso no tempo certo. Passou da hora, Porque acabou. passou da hora, ele não vai aprender mais. Então, dentro das igrejas hoje, existe uma quantidade muito grande de crianças, adolescentes e jovens querendo cantar bonito, querendo tocar bonito, e não tem tido esse incentivo, né, dentro do nosso Não é município. só dentro da igreja não, né? Fora da igreja também tem o pessoal que gosta de cantar, de tocar e não tem um incentivo. Não tem Eu falei dentro da igreja por quê? Porque é um ambiente que eu convivo muito, né? Frequentando a congregação ali da igreja do pastor Miqueias, ali no setor aeroporto, né? Eu vi umas crianças cantando lá, né? E eu já imaginei esse cenário, né? Por que a gente não poderia estar treinando essas crianças para elas cantarem, né, de forma afinada, no tempo certo e promovendo um louvor a Deus de forma, né, gerando emprego para os músicos da cidade, para os cantores e músicos que iriam ser os instrutores desse projeto. Pensando nisso, né, nessa parte de gerar emprego, o que eu observei? Nós temos um potencial músico aqui muito bom, que é o Gustavo, né, o filho da Irmanice e do irmão Toninho, falecido irmão Toninho. O que acontece? A prefeitura de Confresa enxergou ele aqui dentro de Porto Alegre. E contratou. Contratou ele para dar aula em Confresa e a nossa gestão não enxergou isso. Por quê? Porque nem a pasta da cultura não tem para poder se trabalhar isso dentro, né? Então, o principal é a gente desmembrar o esporte, desmembrar a cultura. Para quê? Para que aí a gente possa entrar com um projeto para desenvolver a nossa juventude, tanto no esporte como na cultura. Não vou longe não, aí. Cristianópolis, há mais de 10 anos atrás, muito mais de 10 anos atrás, quando era o Aurélio prefeito ainda, o Aurélio fez um projeto de música, tipo a escola do Legislativo, o menino que estudava de manhã ia à tarde, menino que estudava à tarde ia cedo, tinha aula de violão, flauta, canto, eu era professor. Gerou um emprego para mim e gerou experiência para essas crianças. Há quanto tempo isso? Isso não é coisa do futuro, não. Isso é coisa antiga. Coisa fácil. Qual foi a despesa do município para isso? Comprou lá uns 10 violões. Os violãozinhos valiam 100 e pouco naquela época. Comprou lá umas 50 flautinhas. A flautinha de R$20.
uns cadernos, lápis, o espaço para dar aula já era um espaço da prefeitura, era no salão do centro de convenções, depois passou pro antigo PET lá. E pagava para mim um salarinho lá, que se eu não me engano era salário mínimo. Nós já namorava, meu bem? Era um salário mínimo, não era que eu ganhava? Há quanto tempo foi isso? Não, E agora nós tá aqui tendo essa conversa aqui sobre Porto Alegre do Norte como se fosse uma conversa do futuro. Justamente, como se fosse do futuro. Como se nós... Sendo que para outras regiões é passado. É passado, é coisa antiga. Então, Nos Estados Unidos, você vai observar lá, tanto no esporte, nós vai ver na Olimpíada. Isso que você tá falando do esporte aí. Qual que é o país que tá lá na Olimpíada, no topo, em todas as provas? Estados Unidos. Aí você pega, quem enxergou isso depois? A China. Começou a investir. Agora, nessa última Olimpíada aí, parece que a China patrolou também, né? patrolou em medalha de ouro, patrolou. Aí, música, nos Estados Unidos. Toda escola. A criança, para começar, ela é obrigada a aprender, no mínimo, as duas línguas. A língua materna, que é o inglês, e o espanhol. E aí, aula de música. A gente aqui no Brasil nunca vai dar conta de se equiparar musicalmente aos Estados Unidos, porque a cultura aqui é assim. Se você tem um donzinho, uma vontade, se esforça, mais você consegue. E os que não... Que No precisam Brasil, de um você vai professor? realizar o seu sonho quando? Depois que você ficar velho, que você não tiver tempo para fazer mais nada, aposentado, você vai comprar o violão, comprar o Um curso para tentar aprender a tocar ou aprender a cantar. Então, o que a gente precisa copiar? Se os Estados Unidos, se a China está fazendo, é porque algum benefício tem, o Alex. E por que nós não vamos fazer aqui? Então, o que acontece? Quando a gente envolve essa juventude no esporte e na cultura, quando ele chegar ali com 16 anos, ele tá um jovem focado, disciplinado. Ele tá querendo algo. Aí nós vamos criar o programa incentivar, né? O programa Jovem Aprendiz, porque o programa já existe. Nós vamos, de fato, fazer ele rodar dentro do município. Por quê? Essa criança já está envolvida no esporte, já está envolvida na educação. E aí nós vamos colocar ele para aprender a trabalhar. Porque a grande dificuldade hoje do nosso município, eu acho que é geral, é a nível de mundo, é a mão de obra, que não existe. E nessas andanças que nós estamos andando, Alex, nós observamos que muita gente ocioso, né? Muito jovem ocioso, dentro de casa, a mãe querendo que o filho saia para trabalhar, o filho não quer, porque foi criado dentro de uma cultura improdutiva, ele ficou improdutivo, né? E aí, às vezes, ele já acha que o tempo dele já passou. Então, nessa gestão, nós vamos tirar toda essa improdutividade que está imperando na nossa juventude, né? Através do esporte, da cultura, da educação, e na idade certa, a partir dos 16 anos, envolvendo ele no jovem aprendiz, ensinando ele a trabalhar, né? E para isso nós precisamos juntar o comércio, né, do nosso município e oferecer incentivo para que o comércio absorva esses jovens aprendizes. E a gente observa, eu como um comerciante, eu observo que a maioria dos comércios precisa de gente para trabalhar. E não está achando. Por quê? Porque esse jovem hoje, ele não tem compromisso. Ele começa hoje, ele vai hoje, amanhã, depois ele já não vai. Falta de treino, né? E é falta de disciplina. Que nós vamos usar onde para disciplinar ele? No esporte. Então ele já vai sair, no pior cenário, ele já vai chegar nos 16 anos disciplinado. E sabendo o que quer. Por quê? Porque essa escola do Legislativo, nós vamos trabalhar ela no governo municipal. Mostrando esse horizonte que ele pode ter. Que às vezes o pai não teve, o avô não teve, não sabe colocar esse futuro, essa perspectiva de futuro para ele. A nossa gestão vai trabalhar essa perspectiva dentro tanto da educação, como do esporte e da cultura. Porque todos esse cenário vai estar preparado para mostrar esse horizonte para ele. Então ele já vai crescer sabendo o que ele quer. Porque se a gente pegar uma criança de 10 anos de idade, vamos pegar 2 mandatos, ele vai estar com 18. Nós vamos entregar ele aonde? Dentro da universidade. Porque se esse jovem for um jovem dedicado no esporte, dedicado na educação, o governo vai oferecer uma bolsa de estudo para ele. Ou vai criar artifícios através de parcerias para que ele possa ingressar, né, num curso superior. E só para complementar isso aí, existe muitas modalidades de apoio ao aluno para ele entrar na faculdade, tanto do governo do estado quanto do governo federal. O que nós precisamos, não só nessa área, mas em outras áreas de habitação, de todas as áreas que você imaginar, nós estamos deixando de trazer
para o município de Porto Alegre do Norte coisas boas para as pessoas por falta de empenho. Se nós pegar uma equipe técnica hoje para ajudar um jovem que ele quer estudar, nós temos o SISU, nós temos o FIES, o que o município tem feito para ajudar no Enem, por exemplo? Então nós precisamos colocar a juventude para explorar tudo que tem de programa social, tanto do governo do estado quanto do governo federal. E aí entra essa questão da bolsa de estudos que você fala. Enquanto eu tive vereador, eu fiz esse projeto de lei, tentei fazer isso. Só que houve cortes no orçamento para que não colocasse esse dinheiro em cima disso. Então, nós precisamos levantar. O município não dá conta de entregar a bolsa de estudos para todo mundo. Mas nós precisamos apoiar aquele que está querendo estudar. O município tem que ter uma política que aquela mãe que está lá com o filho estudando lá na Barra, ela precisa ter o apoio do município. Não que essa é a nossa prioridade. Nossa prioridade é trazer a universidade para cá. Mas se a universidade que nós trazer para cá não tiver o curso, se o menino quiser estudar, tem que ajudar. Nós precisamos ajudar as famílias com isso. Então nós vamos buscar a universidade para cá. Eu tenho acesso para trazer a universidade para cá. Eu tenho acesso. Nós temos acesso em Brasília para fazer isso. E nós vamos fazer tudo que for possível para colocar o menino para estudar. Ele precisa estudar, ele precisa praticar o esporte, ele precisa estar envolvido nisso para que o mundo do crime não seduza ele e pegue ele. Então, o que eu observo hoje através do cenário real? Eu observo que, pelo fato de não haver a Secretaria de Esporte e a Secretaria de Cultura, há uma falta de gestão. Por que eu vejo uma falta de gestão? Pelo fato de não existir a secretaria. Né? Isso é gestão. E quando a gente pega a Secretaria de Educação, que a gente olha o índice... Não acha importante, né? Não acha importante. Quando a gente pega o nosso ensino hoje, a gente vê que a gente tem formado muito poucos alunos no nosso município. Né? A gente tem relato de muito poucos alunos com curso superior voltando, né, para trabalhar aqui. Então, como que a gente observa o cenário próximo? O desenvolvimento chegou em Porto Alegre. Porto Alegre está participando agora de um desenvolvimento através das indústrias que estão vindo, mas a nossa sociedade não está preparada para o desenvolvimento. Então, essa é uma hora crucial, né, de nós darmos um rumo para a nossa juventude e para a nossa sociedade como um todo, preparando ela para o desenvolvimento que já chegou. Né? Não é que vai chegar, já chegou o desenvolvimento. Então nós precisamos preparar e é algo urgente que nós precisamos tomar essa decisão agora para poder mudar o rumo da nossa juventude e da nossa sociedade. É o ativo mais importante que tem para qualquer setor. É o ser humano. É onde você tem que investir. Porque você pode ter os melhores equipamentos para fazer esse podcast aqui. Se você não tiver quem opera a ferramenta, você não faz quem podcast. Faz a gestão? Quem faz a gestão, quem opera. Precisa ter capacitação. Não adianta... Eu tava falando isso com o Alex dia para trás. Veio a 3Tentos para cá. Uma conquista muito grande para a sociedade. Isso é bom que se fale, que não é uma conquista política. Isso é uma conquista da cidade. É uma conquista para todos. Só que eu acho que você falou isso num vídeo. Não adianta vir as empresas e a gente não ter essa capacitação do nosso povo para trabalhar lá. Porque aí vai trazer gente de fora para trabalhar. Por quê? Porque nosso povo não tem um preparo técnico. Então, o gestor é um líder. Se ele é um líder, ele tem que entender para onde ele está levando a sociedade, para onde ele está levando os liderados dele. Então, quando nós falamos da 3Tentos, é isso. É você saber que vai vir uma estrutura grande, mas você também oferecer a capacitação para que as pessoas estejam preparadas para receber essa estrutura grande. E junto com ela vem, precisamos melhorar a segurança, junto com ela vem, precisamos melhorar a saúde, e junto com tudo isso vem o perigo. A estrutura em si, né? A água. No geral, a estrutura no geral, a habitação, tudo nós temos que melhorar. Mas o que eu tenho visto? Eu tenho visto o seguinte, tá todo mundo falando da 3Tentos, dessa indústria muito grande que está vindo. E está esquecendo o ecossistema que vem por trás dela, para dar sustentação para essa indústria. O ecossistema que vem por trás dela é muito grande, de autopeça, de oficina, de borracharia, de reflorestamento. Venda de peça. Então, vai vir todo um ecossistema... Mão de obra também, né? Vai vir todo um ecossistema por trás dela que vai demandar mão de obra qualificada. E cadê essa mão de obra? E vai trazer mais empresas para a preocupação? Cadê a preocupação em desenvolver essa mão de obra? Então, para a indústria, existe hoje o Senai.
que é quem capacita para a indústria, né? Que tem os cursos técnicos de eletricista, né? De soldador, de mecânico, de torneiro, né? De Operador. costura, né? Porque nós já desenvolvemos um trabalho de costura, o Senai capacitou, né? Até na costura. Então, existe uma infinidade de cursos técnicos e de curso de duração curta que nós precisamos trazer isso para cá para poder começar a preparar essa mão de obra técnica, né? E preparando ele para o superior. Não só para o jovem, né? Não só Mas, por exemplo, esse curso de costura aí, ele não é tão voltado só para o jovem. Naquela época lá, a costura foi voltado para toda a mães, sociedade. Né? Tinha lá homem casado, mulher casada, de tudo quanto é idade, tinha menino novo, tinha o Caio, né? O Caio era solteiro ainda. É novinho o Caio, tava lá. Então, o que acontece? O Senai, ele vai oferecer para todas as idades, porque o curso de torneiro mecânico, de soldador, qualquer idade pode fazer ele. O curso de eletricista, tanto o jovem como a pessoa mais velha vai poder fazer ele. Então, assim, ele vai abranger toda a sociedade. Então, nós precisamos preparar toda a nossa sociedade para esse desenvolvimento que está chegando. E isso é para ontem. Porque já ficou para trás, porque a indústria já está sendo estabelecida. Né? Já tinha que ter começado. Já, ali no entorno, a gente já vê que houve uma movimentação no entorno ali de empresas de posto de combustível comprando área ali para poder estabelecer posto. Vai vir fábrica de ração através dessa indústria, né? E vai precisar de um volume de mão de obra muito grande. Eu fico pensando assim, ó, dos satélites que vem em volta disso aí. Quantas lojas de peça vai abrir aqui na cidade? Aí a Cláudio Peça já está abrindo. Vai abrir. Nisso vai aquecer a construção civil. Vai aparecer mais profissional. Ou seja, a cidade ela vai dobrar de tamanho rapidinho. O que está sendo feito se não estamos conseguindo dar uma saúde de qualidade para esse tanto de gente que mora aqui agora e a hora que aumentar? O que está sendo feito em relação à saúde? Planejamento. Eu quero entrar nessa pauta da saúde até para falar o seguinte. A saúde, onde nós temos andado, todo mundo reclama da saúde, da situação da saúde. É notório que o município melhorou muito, Luciano, nos últimos 8 anos. Melhorou bastante. A atual gestão na área da estrutura foi muito boa. Não tem como negar. Foi boa a estrutura que organizou. Agora nós estamos olhando para frente. Olhando para frente. As pessoas que estão assistindo nós. Nós precisamos preparar as pessoas de Porto Alegre do Norte para frente. O atual gestor não pode mais ser prefeito de Porto Alegre do Norte. A tinta da caneta vai acabar daqui uns dias, né? A tinta da caneta vai acabar daqui um dia. Ele teve a caneta na mão, fez um bom trabalho na área da infraestrutura, mas agora nós estamos olhando para frente. E esse olhar para frente, eu acho que as pessoas precisam preocupar um pouco com a saúde, igual realmente estão preocupando. E quando eu falo da saúde, eu falo com um pouco de tristeza, porque a gente vê histórias, a gente vê relatos onde nós tivemos uma reunião, o cara conta a história que o pai morreu, o cara conta a história que a tia morreu. Que o filho morreu. Que o filho morreu. E a gente vê assim, cara, não dá pra fazer nada. Não dá pra fazer nada. E é uma máxima não só na cidade, mas na região inteira, né? O Ricardo teve no último programa, o primeiro programa, na verdade, que a gente fez, do TakeCast, ele falou sobre isso. Ele perdeu um filho por falta de um exame de diabetes gestacional que não foi feito, e quando descobriu, o menino já estava para nascer. E perdeu o menino aqui em Confresa. Isso não tem tanto tempo assim, é da idade, pouco tempo depois do Valentim. O que precisa, Luciano, antes, né? Pouco tempo antes. O que precisa é ter um gestor que entende a dor das pessoas. Um gestor que sabe o quanto é difícil você precisar da saúde e ver seu filho, ver seu irmão, seu tio, seu cunhado, sua mãe precisar do atendimento de saúde e não ter. Isso é doído. Isso é doído agora, nesse exato momento. Se alguém precisar de uma estrutura boa da saúde, ele vai ficar triste, ele vai ficar com medo de perder esse familiar porque não tem. E esse não tem a saúde, não é o ter tudo. O ter tudo é impossível você ter tudo, mas dá para melhorar bastante. Por isso que na nossa proposta, no nosso plano, olhando para frente, sem falar mal de ninguém, sem dizer o que poderia ter feito lá atrás, que não dá mais para fazer, Fabinho. Olhando para frente, nós precisamos, primeiro de tudo, fortalecer a atenção básica.
O que é fortalecer a atenção básica? Para as pessoas, eu tentar explicar de uma maneira simples para as pessoas conseguirem entender a minha ideia. Fortalecer a atenção básica é nós investir nos agentes de saúde e fortalecer eles e buscar resultados junto com eles para que nós cuide da sociedade no geral. Chegou no final do dia, Fabinho, nós tem que ter os dados ali de tudo que os agentes de saúde buscou e falar assim, e aí, onde é que tá? É o remédio? Onde é que nós estamos precisando? Qual que é o maior público que tem o maior tipo de doença? O que nós precisamos fazer para combater? Porque fazendo isso, Luciano, nós evita que esse paciente chegue lá no hospital no nível mais grave. Se nós cuidar dele aqui antes, nós cuidar da pressão dele, entregar um remédio certinho para ele, não faltar o remédio na atenção básica. O pessoal da saúde, te interrompendo um pouquinho, fala isso assim, ó. A saúde não é tratar depois que tá doente. Não. A saúde é antes. É prevenir. É prevenir. É um serviço, é um trabalho preventivo. É um trabalho preventivo. Então, isso dá para fazer. Se a gente fizer um trabalho bem feito nesse sentido, nós vamos evitar a despesa lá no hospital. Primeiro que a pessoa não vai nem para lá, porque ela vai ser tratada antes. E vamos evitar de tratar um paciente que tem um risco maior de ter uma complicação e vamos evitar de ter um gasto maior lá. Porque aqui na atenção básica, o paciente ele tem um custo menor para o município. Então, nós vamos cuidar dele aqui antes. É cuidar mesmo. Quando eu falo cuidar, é fazer uma equipe com estrutura, é botar a equipe na rua, é ter estratégia, ter planejamento e fazer com que os agentes de saúde tenham condições de fazer esse trabalho e cuidar das pessoas e nós fazer o que for possível para que ele não vai parar lá no hospital. E dentro da gestão, você trabalha a periodicidade, né? Porque a gente tem observado que essa periodicidade ela não tem sido obedecida nessas visitas, né? Se é por falta de estrutura, se é por falta de alguma coisa, nós não sabemos. Mas a gente tem... Não trabalha o período todo? Não. Uma Frequência. periodicidade Frequência. dessa atenção básica, né? Em casa, nas casas. Demora? Então, tem demorado. Tem pessoas relatando que tem demorado. O que nós precisamos fazer é isso. É descobrir qual que é o problema e resolver o problema. E isso... Quais os, né? Tem muitos. Não, falo na questão desse cuidado com as pessoas. Nós precisamos descobrir onde é que está o problema e resolver esse problema. E a atenção básica ela tem que funcionar. Tem que dar estrutura para eles. Nós temos que respeitar a atenção básica para que ele cuide. E aí tentar resolver tudo aquilo que for surgindo no caminho. Mas esse é um ponto que nós precisamos estancar esse sangramento aqui, porque senão lá na frente nós não conseguimos pagar a despesa. Realmente não conseguimos pagar. Mas diante de toda essa situação, esse é um dos pontos que nós vamos defender. A atenção básica. Colocar medicamento no posto, as pessoas pegar o medicamento na hora certa, não faltar o medicamento para ela. Cuidar, tentar tratar, prevenir. Desde o câncer até uma doença mais simples que for. Hoje nós não temos nenhuma campanha assim nenhuma estrutura que vem fazer um preventivo aqui. Nós não temos parceria com o Hospital de Barretos. Então, todos os tipos de doenças. Nós vamos fazer um programa específico. Inclusive, dentro da nossa proposta vai ter uma proposta do câncer, que é uma proposta bem grande, mas nós vamos apresentar para a sociedade o que nós pretendemos fazer para combater esse grande nível de morte que nós temos por câncer. Nós precisamos fazer política pública que resolva isso. Então, está no nosso planejamento também. E o outro ponto, que é o segundo passo que eu digo, é construir o Hospital Municipal Domingos Medeiros. O Hospital Municipal Domingos Medeiros vai ser construído na nossa gestão. Domingos Medeiros é o Domingão? Domingos Medeiros é o Domingão, um dos fundadores do município de Porto Alegre Norte. Ele não tem nada no nome dele, inclusive já foi aprovado isso. E nós vamos construir o Hospital Municipal Domingos Medeiros para que volte a nascer criança aqui em Porto Alegre Norte. Para que nós tenhamos esses atendimentos, nós precisamos ter um laboratório bom, nós precisamos ter equipamentos bons, nós precisamos que o médico durma no hospital, Luciano. O médico tem que dormir no hospital. Nós temos que ter o hospital para que ter o espaço do médico ali e ele dormir no hospital e o município pagar o que ele merece. Aí você vai perder os votos dos médicos. Não, mas o médico precisa dormir no hospital, ele tem que dormir no hospital. Ele tá ganhando pelo plantão. O que acontece hoje no nosso município? Muitas vezes a modalidade que você contrata o médico é a modalidade que ele vai lá. Muitas vezes a sociedade não sabe, mas muitas vezes se eu te contratar para você ficar só de aviso é uma coisa, mas se eu te contratar para você ficar de plantão é outra coisa. Então, na nossa gestão, o médico vai ter que dormir no hospital. Porque nós vamos construir o hospital e nesse hospital, quando o paciente chegar, o médico vai estar lá, não vai precisar ligar para ele não. Isso dá para fazer. Isso não é coisa de outro mundo não. Se você olhar para trás, você vê um monte de menino que nasceu em Porto Alegre do Norte. Os meninos são todos grandes, não tem mais filhos. Mais uma vez, nós estamos falando de coisa como se fosse o futuro, né? Isso. Nossa cidade é desse tamanho aqui, ó. Cristianópolis. Do que eu entendo de gente, médico dorme, não tem médico que não dorme no hospital lá. Toda vez que você chega lá de madrugada, um dia eu acordei com dor no rim, pedra no rim, morrendo. Cheguei, o médico tava lá. Qualquer hora que você for lá, tem um médico dormindo lá. Então, assim, aquilo que é bom,
eu concordo. Aquilo que é ruim, eu não concordo. Então, pode fazer amanhã. Nós estamos disputando uma eleição. Pode amanhã ter uma ação boa. Se ele fizer uma ação boa e a ação tiver resultado e for boa, eu parabenizo. Eu não tenho nada contra. Eu não sou adversário de ninguém. Eu tento ser apenas coerente. Mas hoje eu vejo... Por que eu estou na política? Eu estou na política hoje, eu sou candidato a prefeito porque eu vejo que melhorou uma parte e a outra parte, que é a parte de onde eu saí, que onde eu vivi ali na sociedade, vendo o problema das pessoas, ela está para trás. E eu sou candidato hoje por causa disso. Eu sou candidato por quê? Porque eu vejo que essa área que não está sendo atendida, não tem ninguém vendo. Não tem ninguém sentindo a dor de quem perde alguém no hospital. Não tem ninguém sentindo na pele o que é perder um parente por falta de atendimento de saúde. Não tem ninguém preocupado com a falta de entrega de habitação. São 700 famílias, quase 700 famílias precisando de habitação. E nós estamos há quase 20 anos sem entregar uma casa sequer. Então, assim, essas áreas eu conheço, eu vivi e eu consigo ver hoje na casa das pessoas isso. Então, como você disse, a gestão precisa caminhar com todas as áreas em conjunto. Equilibrado. Equilibrado. E isso não está caminhando. O que está caminhando é elogio. O que não está caminhando, eu preciso falar. Eu preciso falar e precisa acontecer. E na nossa gestão, isso vai acontecer. E a gente precisa aprender que a gente tem o direito de falar, que a gente tem o direito de cobrar. E às vezes quem fala e quem cobra pega um sentido pejorativo. Você não tem o direito de cobrar. Você não tem o direito de cobrar. Como assim, meu amigo? Eu sou eleitor, eu pago os impostos, eu contribuo com o município, eu contribuo no meu país. A gente tem que aprender, nós em casa, a gente tem que aprender que a gente tem todo o direito de cobrar. Inclusive, se vocês chegar lá e ganhar, vocês podem saber que o que tiver certo eu vou bater palma. Isso eu já falei pro Daniel. Eu trouxe o Daniel no antigo Podpam, eu falei pra ele, Daniel, o que você faz de bom, eu bato palma pra você. O que não tá bom, eu vou te cobrar. Porque você é meu funcionário. Se vocês ganharem, vocês vão ser meus funcionários. Vocês vão trabalhar pra mim. Sou eu que pago o salário de vocês. Nós vamos trabalhar satisfeito pro povo. Vai trabalhar satisfeito pro povo. Então o povo tem que aprender que ele pode cobrar sim. Não tá bom? Cobra. Tá médio? Cobra. Se vocês entrar lá e não tiver bom, eu vou cobrar. Como é que é, Alex? Você sentou lá na minha mesa, no meu podcast lá, falou assim, 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 assado. O que aconteceu? Não tá bom. Você falou da saúde? Não tá bom ainda. Precisa melhorar. A gente tem que aprender. Não é que o povo acha assim, cobrou é inimigo. Não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Não é inimigo da gestão, não é. Não, eu sou um crítico às coisas erradas. É o seu direito. Quando você habita na cidade, você mora nessa cidade, você contribui com essa cidade, você tem direito, você é sócio. Você é um cidadão, você é sócio dessa grande empresa. O Pablo Marçal fala isso. Nós somos uma grande empresa e nós somos todos sócios dessa empresa. E eu, como sócio, eu tenho todo o direito de cobrar. Só que aí as pessoas confundem as coisas e falam assim, fulano tá cobrando é inimigo. Não é inimigo. Inclusive, você... Eu tava pensando nessa pergunta e tinha esquecido. Você foi tido como oposição. O mandato inteiro. A razão na Câmara era a maioria. Quantos projetos de lei você aprovou? No primeiro mandato, 23. Não, no segundo mandato, 23. No primeiro mandato, eu não lembro de cabeça não, mas tem muitos projetos aprovados. Como que você deu conta de aprovar esse tanto de projeto sendo tido como oposição? Na verdade, Luciano, eu sempre fui oposição do que não estava certo, é o que você acabou de falar. Não do que estava bom, né? Não oposição ao governo. Não é oposição ao governo, é oposição ao errado. Do que estava bom, eu sempre fui ajudar. Eu tô nos últimos 8 anos como vereador ajudando a gestão. Ajudando naquilo que precisa ajudar. Precisa de mim aí? O que eu posso fazer? Tô aqui. Ah, tá fazendo uma coisa errada aqui. Não conta comigo para isso. Então, assim, eu sempre me posicionei como funcionário do povo, não como funcionário do prefeito. Essa é a diferença. Porque se eu fosse oposição, eu não tinha trazido recurso para pavimentar o São Geraldo. Eu ia atrapalhar para ele não fazer asfalto. E eu fiz isso? Jamais. Eu fiz a indicação do setor Buriti para asfaltar o setor Buriti. Eu trouxe o recurso para pavimentar o setor São Geraldo. Nós trouxemos o recurso para a construção da feira coberta. Nós trouxemos recurso para a saúde durante a pandemia. Nós trouxemos recurso para a saúde pós a pandemia. Nós trouxemos vários recursos, fizemos vários projetos de lei, aprovamos projeto do prefeito. Então, assim,
Aquilo que é para o desenvolvimento de Porto Alegre, tô pronto, tô junto. Aquilo que eu acho que tá errado, eu não posso ir junto. E aí essa visão que você falou. Muitas vezes quando você vai uma perninha contra ali, as pessoas acham que você tá contra a gestão. Não. Quando eu fui pedir voto na rua, eu não fui pedir voto para falar que eu ia concordar com tudo, não. Para concordar com tudo, bota lá, boneco lá, ele fica balançando a cabeça para concordar com tudo. Nós temos 9 vereadores para dizer as suas opiniões. Se for só para falar favorável lá, não precisa de eleição, não. Bota lá outras pessoas lá e não precisa pagar o salário que paga pro vereador, não. É. E despesa, gera despesa alta pro município, tem que resolver, né? Eu faço uma matemática assim, o duodécimo da Câmara, quando eu era presidente, era mais de 220 mil reais por mês. E a matemática que eu faço do custo de um vereador para o município é esse dinheiro dividido por 9. Um vereador custa para o município mais de 20 mil reais por mês. Mais de 20 mil Porque reais. não é só o salário, né? Não é só o salário. O servidor da Câmara dá lá para quê? Para atender o vereador. O carro da Câmara dá lá para quê? Para atender o vereador. O combustível é para quem? É para o vereador. Diária. Diária para o vereador. Então, A estrutura, tudo é pra isso, né? o custo do vereador não é só o salário dele. O custo do vereador é a estrutura que é gasta na Câmara para atender ele. Então, se eu sou um vereador que eu custo 20 mil reais por mês para o município, eu vou ficar lá só falando que eu sou a favor? Igual a lagartixa balançando a Só cabeça. falando que eu sou a favor? Não. Eu vou ficar lá para atrapalhar também? Não. Eu vou ficar lá para falar o quê? Aqui tá no rumo. Aqui tá no rumo. Isso aqui tá certo. Isso aqui tá errado. Isso aqui eu não vou, não. Isso aqui eu concordo. Isso aqui eu não concordo. Então, o vereador tem que ser isso. E nós estamos numa eleição onde as pessoas vão decidir mais 9 vereadores de novo. E lá atrás, quando eu fui candidato a vereador, que as pessoas não acreditavam em mim, e eu ganhei a eleição e consegui fazer um bom trabalho, e consegui provar para as pessoas, e depois as pessoas me colocaram com a maior votação da história desse município, que eu carrego comigo com muito orgulho, e agradeço todas as pessoas que me deram essa posição, elas estão mais uma vez na porta do gol para bater o pênalti. E ela precisa bater esse pênalti com segurança, Fabinho. E os times de vereadores que tem aí, nós precisamos escolher ele baseado primeiramente no histórico de vida dele, para saber se ele tem coerência, se ele tem procedência. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo é ver se ele não vai ser esse vereador que vai ficar lá só concordando com tudo. Nós precisamos de vereador que defenda o interesse das pessoas. Se o prefeito tiver fazendo uma coisa que é do interesse das pessoas, o vereador tem que estar junto, tem que ajudar. Se o prefeito está fazendo uma coisa que prejudica as pessoas, o vereador tem que ser contra. Então, o posicionamento tem que ser baseado na vida das pessoas. Não no eu sou amigo do prefeito ou não sou amigo do prefeito. E pros que vão entrar que ainda nunca foram, né? E, no mínimo, buscar o conhecimento de qual a prerrogativa do vereador, né? Justamente. Que era uma preocupação sua quando você entrou a primeira vez, de aprender a ser... É porque eu já tinha na minha vereador. cabeça que é o mesmo processo que eu tô passando agora. Ganhando a eleição, já tinha na minha cabeça que eu precisava fazer a diferença. Eu precisava fazer a diferença. E para mim fazer a diferença era só estudando. O que o Fabinho falou? Nós precisamos colocar o jovem para estudar. O estudo vai levar você a um nível diferente. O estudo vai levar você a ser diferente dos outros. Porque estudar não é fácil, Fabinho. Estudar é difícil. Você tem que gastar seu tempo. Você vai largar o seu lazer para poder estudar. E quando eu ganhei para vereador a primeira vez, eu estudei o regimento interno, estudei a lei orgânica do município, fui buscar o que era o meu papel. E graças a Deus eu consegui entender um pouco. Não entendo muito não, mas eu entendo um pouco. Atuou bastante, né? Vou ficar aqui rasgando seda pra você também não, que eu não sou puxa-saco de ninguém. Eu gosto de criticar. É bom criticar. A crítica, Sou crítico ou não sou? Te critico? critica. A crítica é bom, mas a crítica é importante. Muitas vezes você não tá vendo o seu erro e o cara vai lá e te critica. Você tem que agradecer pela crítica. Eu já te critiquei muito? Umas 2 vezes. Umas duas? Umas 2 vezes você criticou. Tem que Então- criticar, a gente tem que aprender a criticar. Não, e depende de como que você recebe a crítica. Se eu receber uma crítica como... se eu- É, porque às vezes o cara acha que tá criticando pra acabar com o cara. Não, tá criticando pra mudar, pra melhorar. Para melhorar. Pelo menos eu, né? Agora tem gente que quer criticar pra... Nós vamos ganhar as eleições em Porto Alegre Norte, com fé em Deus, nós vamos ganhar as eleições. E o vereador que fizer oposição ao nosso governo, ele vai nos ajudar, Fabinho. Porque nós não podemos fazer e cometer o mesmo erro que nós estamos falando aqui. A gestão olhar só para uma área. Então, se nós estivermos olhando só para uma área, não estiver percebendo isso, se tiver um vereador de oposição falando, ó, esse aqui tá ficando para trás, nós não tem que agradecer esse cara. Esse cara não está nos alertando de uma coisa que nós estamos fazendo de errado. Então, assim, a oposição ela é importante, ela precisa ter. Então, precisa ter oposição, mas desde que seja com coerência, não uma oposição para benefício próprio, uma oposição que esteja, Benefício pro povo. que esteja brigando para resolver um problema das pessoas. Isso. Vocês se consideram preparados pra assumir o cargo que vocês estão pleiteando? Eu, totalmente preparado. Quando eu fui vereador no primeiro mandato, eu tive a oportunidade de ser presidente da Câmara. Eu não quis ser presidente da Câmara
Porque qualquer decisão errada que eu tomasse, como presidente da Câmara, sem conhecimento, eu poderia prejudicar a vida das pessoas lá fora. Então eu recuei, não quis ser presidente da Câmara e decidi estudar e me preparar para me ser presidente da Câmara depois. E o resultado foi esse que vocês viram. E agora como prefeito não é diferente. Nos 8 anos que eu estou trabalhando, eu rodo Brasília, eu rodo Cuiabá, eu conheço deputado, eu conheço ministro, eu conheço governador. Aonde você imaginar eu ando e sei andar, e sei buscar o recurso, e sei a porta onde bater. Então, eu estou preparado tanto com conhecimento da máquina pública, eu estou preparado sabendo do problema das pessoas, eu estou preparado sabendo onde eu vou buscar o recurso para resolver o problema das pessoas. Eu me sinto totalmente preparado, e se eu não tivesse preparado, você pode ter certeza que eu não seria candidato. Porque se eu fosse candidato sem estar preparado, eu ia prejudicar a vida das pessoas. E eu não quero prejudicar a vida das pessoas, eu quero melhorar a vida das pessoas. E hoje eu me sinto totalmente preparado e com muita disposição, Luciano. Eu estou com disposição para mim tocar a minha vida, Fabinho, nos próximos 4 anos, para nós andar aquela Cuiabá, para nós andar aquela Brasília, para nós buscar recursos, para nós chegar nas associações, para nós chegar na zona rural e fazer aquela agricultura familiar produzir. O nosso preparo e a nossa disposição vai estar em primeiro lugar e eu me sinto totalmente preparado, eu me sinto capacitado e principalmente respaldado para fazer as coisas que nós estamos prometendo aqui. Tô pensando, talvez eu voto no 6, tô pensando ainda. Pensa com carinho aí. Você nem pediu o voto? Pensa com carinho aí. O nosso plano de governo já tá... Eu vou ter que votar por causa do meu cunhado. Não, se for desse jeito, não vota não. Vota pelas nossas propostas, né, Fabinho? Justamente. Pelo plano de governo. 6-2 eu vejo o seguinte. 2 caras novos. Tem energia para gastar. Obrigado. Vamos comparar os candidatos. Tem 3 candidatos hoje. 3 duplas, né? Eu enxergo em vocês essa energia para gastar. O que o povo pode pensar é: será que junto com essa energia vem a capacidade? Né? Vem a capacidade de gerir bem o município? O gerir o município, hoje eu vejo assim, que para gerir o município não vai depender somente do prefeito. Precisa da equipe. E a equipe precisa ser respeitada. Só que não adianta ter uma equipe, Fabinho, e essa equipe não tem um planejamento. Se ela não acordar cedo, sabendo o que ela tem que fazer, não adianta. Se ela for ter que descobrir o que ela vai fazer no outro dia, não adianta. Então, tem que ter o planejamento. O plano de governo construído que nós fizemos com a participação das pessoas foi para isso. Para as pessoas colocar as propostas delas ali. E a partir das propostas, das ideias que elas colocaram, nós sabemos que isso é problema na vida delas. Então, o nosso planejamento é organizar uma gestão com secretariados que conhecem da área, e cada secretário tem a sua missão a cumprir, tem um planejamento a seguir. E nesse planejamento que ele vai seguir, ele precisa ter autonomia para seguir aquele planejamento. Então, assim, cada secretário vai seguir o seu planejamento. Nós temos uma meta. Começamos em janeiro. De janeiro a dezembro, nós temos uma meta. E essa meta, quem que é o responsável, quem que é o líder, é o chefe de cada secretaria. O prefeito é o cara que ele precisa estar lá olhando se o planejamento que ele desenhou, que as pessoas levou para ele, que os eleitores cobrou dele, está sendo executado em cada secretaria. É por isso que na política tem muitas conversas de mentira, conversas para manchar a imagem, para tentar derrubar um candidato e não ganhar a eleição. A minha maior preocupação hoje, e sempre foi desde o início que eu quis sair candidato a prefeito, foi de não ter o rabo preso com ninguém. A minha campanha é a mais pobre. É a mais pobre. A nossa campanha, Fabinho, é a que menos tem recurso. Só que nós não devemos cargo para ninguém. Nós não devemos... Só 2, né? Seu e o dele. E isso quem vai dar para nós não é nem nós, é o povo que vai ter que dar esses cargos para nós. Mas nós não devemos o cargo para ninguém. Outro ponto. O secretariado, nós não escolhemos o secretário ainda não, mas eu deixo uma garantia aqui para você que está assistindo. O nosso secretariado vai ser escolhido baseado na capacidade. Se o secretário é bom, ele não votou em nós, mas ele tem capacidade de ajudar o município, e nós entender que ele vai ajudar no nosso projeto, por que não colocar um cara desse? Mesmo que ele tenha votado no outro lado. Porque a escolha do secretariado não é uma escolha de decisão política, não. É uma escolha de competência. Porque o plano que eu preparei para a educação, o plano que eu preparei para a saúde, o plano que nós preparamos para a agricultura, ele precisa ser executado. E para executar tem que ser uma pessoa que dê conta de executar. E aí eu não quero saber se ela votou em mim, se ela votou no outro. Eu quero saber que ela execute aquele plano que nós planejamos, né, Fabinho? Você ganhando, você teria coragem de deixar o Tomazeto de secretário? Não Porque sei. no caso é o seu oponente hoje. Essa decisão do secretariado, nós vamos ter que decidir esse secretariado lá na frente.
Eu acho que nós não precisamos gastar energia agora pensando nisso. Nós precisamos ganhar a eleição e mostrar para as pessoas que o nosso projeto tem viabilidade. Mostrar para as pessoas que o nosso projeto tem condição de acontecer. E se o Carlos Tomazetto for um cara que vai desenvolver aquele papel, para mim, pode ser o Carlos Tomazetto, pode ser o Fernando. Se ele tiver condição de desenvolver o que nós prometemos para as pessoas que vai desenvolver, ele pode ser secretário sim, por que não? Eu gosto desses caras que dão essas respostas políticas desse jeito aí. Não é resposta política, é a resposta de Quem sabe o que quer fazer. de projeto. O projeto é esse. Agora, se eu coloquei lá o Fabinho de secretário de alguma coisa, o Fabinho não deu conta de desenvolver, meu irmão, desculpa, Fabinho, eu não te devo nem R$1, meu irmão. Eu toquei minha campanha aí com o pezão no chão, no sol quente, chapéu na cabeça. Tchau, meu irmão, obrigado. Fumaça. A prefeitura não é minha, não. A prefeitura é do povo. Tu não tá dando conta de entregar o projeto que nós estamos Viaja. preparando para o povo, viaja. Então, e aí muitas vezes as pessoas colocam cargos, nomeia secretário na gestão da gente. Eu nem pensei ainda em secretariado. Eu nunca nem pensei em secretariado, mas eu sempre disse, o que eu não quero é ter rabo preso com ninguém. Se eu precisar ter que mandar alguém embora, eu mando embora sem ter que dar satisfação para ninguém. É por isso que hoje nós fazemos a nossa campanha com humildade, a nossa campanha com o pé no chão, e não é por falta de proposta não, Luciano, de promessas não. Tem empresários aí que estão do outro lado e já ofereceu dinheiro para nossa campanha. Só que como que eu vou pegar o dinheiro de uma pessoa para depois ela querer mandar na prefeitura? Não quero, nós toca a campanha de pé no chão. É a campanha mais pobre? É a campanha mais pobre, mas é a campanha que tem condições de desenvolver os projetos para Porto Alegre. Isso aí. Nós estamos chegando já no finalzinho. Vocês querem falar alguma coisa pro povo aí? Quer aproveitar o tempo para pedir um voto? Agora pode pedir voto. Agora não é pré-campanha mais não. Agora é a hora de pedir o voto. Eu quero falar com o pessoal que é o seguinte, nós estamos vivendo uma hora muito emblemática. O desenvolvimento chegou. Se nós não cuidarmos desse momento, Porto Alegre vai crescer geograficamente e o povo vai ficar para trás. Então essa é a hora de você pensar direitinho. Nós temos os projetos e os planos para você, para toda a sociedade de Porto Alegre, para que o povo não fique para trás, para que o povo possa de fato desfrutar. Assim como Jesus falou, se vocês quiserem, vocês comerão do melhor dessa terra. Então nós temos o plano para essa população e nós contamos com voto no 15, no dia 6 de outubro. Tá afiado, hein? Tá afiado, você viu? E você tá afiado para pedir o voto? Eu acho que eu tô. Olha pra sua câmera aí e pede o voto, vamos ver. Eu quero primeiro agradecer você que ficou aqui até o final com a gente e parou o seu tempo para ouvir esse podcast, para ouvir nossas propostas, para ouvir as histórias de vida. Você que escolheu o Buriti Abacaba em vez do açaí, quero te agradecer. E dizer o seguinte, pessoal, com toda a sinceridade do mundo, eu queria falar com você que está olhando agora com esse celular na mão. Me dá uma oportunidade de ser prefeito de Porto Alegre do Norte. Eu estou preparadíssimo, eu tenho competência para isso e eu tenho disposição para fazer o que Porto Alegre precisa. Assim como vocês me deram 2 oportunidades como vereador, assim como vocês me colocaram 2 vezes lá na Câmara Municipal e vocês me deram na segunda eleição a maior votação da história de Porto Alegre do Norte. Eu quero entregar muito mais do que eu entreguei nos últimos 8 anos, porque de 8 anos para cá adquiri experiência, adquiri conhecimento, adquiri amizade e muitos acessos. Então, se vocês me der a oportunidade, uma oportunidade só de ser prefeito de Porto Alegre do Norte, vocês vão ver o que Porto Alegre do Norte vai se transformar. Nós vamos levar Porto Alegre a um nível que vocês nem imaginam o nível que pode chegar a Porto Alegre do Norte com os projetos, com as coisas acontecendo. Muitas vezes você que já escolheu votar no 15, eu quero te agradecer pela confiança e dizer que a sua confiança é o que me motiva para continuar nessa jornada, porque os desafios são grandes. Mas a confiança de vocês, vendo mães que sonham em sair do aluguel, que falam, Alex, eu acredito em você, eu acredito que você vai ganhar e você vai nos tirar do aluguel, que você vai ter projetos que entregam habitação, que você vai ter projeto de lei que ajude meu filho a chegar na universidade, que você vai ter projeto de lei que vai gerar emprego. Então, tudo isso é a confiança que me dá motivação para continuar. Então, eu quero te agradecer. E quero falar também com você que ainda não escolheu votar no 15. Se você parar um pouquinho e olhar nossas propostas e estudar o nosso plano de governo, vocês vão entender que a nossa proposta é voltada para toda a classe. É voltada para o comerciante, é voltada para aquele cara que planta soja, é voltada para o empresário, é voltada para todo mundo que mora em Porto Alegre do Norte. Eu não quero fazer uma gestão onde priorize um grupo de pessoas. Eu quero ser o prefeito de Porto Alegre do Norte, aquele que motiva e dá estrutura para quem é produtor a plantar a sua soja, aquele que mora na zona rural a fazer sua plantação, o empresário a gerar mais emprego. Eu quero ser prefeito para isso.
para fazer com que toda a sociedade cresça e, junto com isso, Porto Alegre desenvolver no todo e levar as pessoas a ganhar um salário melhor, levar as pessoas a ter uma qualidade de vida melhor. Eu quero ser prefeito para isso. Por isso que eu quero aqui hoje pedir o seu voto, pedir voto por 15 e dizer que eu preciso apenas de uma oportunidade. Se você me der uma oportunidade, vocês não vão se arrepender e vão gostar da nossa gestão e vão ter a liberdade de poder falar o que vocês concordam e o que vocês não concordam, sem ter nenhuma retaliação, sem ter ninguém te ameaçando porque você não gostou do meu trabalho. Eu quero ser principalmente democrático sendo prefeito de Porto Alegre do Norte e não retalhar ninguém porque não gosta da minha gestão. Então, eu quero pedir para vocês essa oportunidade para que vote em Alex Gomes e Fábio da Cerâmica no dia 6 de outubro. E eu estou à disposição de vocês para que nós possamos construir um Porto Alegre do Norte ainda melhor. Rapaz, chega e escorreu uma aguinha aqui no meu zóio, que vocês dois pedindo voto. Agora é minha vez de pedir. Você que está nos assistindo aí, se inscreve aqui no nosso canal, deixa o seu like, deixa o seu joinha aí para fortalecer a gente, para que a gente possa continuar tendo audiência e trazer... Olha o cara pedindo voto aqui, cara. E continuar a trazer mais pessoas aqui pra gente bater esse papo. Vai atrapalhar eu pedir minha inscrição aqui. Pode vender seu jabá, moço. Se inscreva aí no nosso canal, siga também Florinda Cast. Florinda Cast, né, meu bem? Se inscreva lá, deixe seu like. Projeto muito bacana, voltado para as mulheres. O host do programa é a minha esposa. E é isso. Agradecer o Bruno e a toda a equipe da Antec, que tem nos patrocinado aí. Obrigado. E você que tem intenção de patrocinar o nosso programa, ser um dos nossos apoiadores, entre em contato com a gente aí, entra no Instagram aí, acha a gente aí, ou deixa um comentário aí no YouTube mesmo que a gente entre em contato com você, beleza? Então, vocês querem despedir também? Vocês pediu o voto aí, não despediu? Pedi, bacana. Agradecer a participação de cada um, né, que está aí acompanhando nós. Desejar uma boa noite para vocês e um excelente resto de semana. Falou, pessoal. Tchau. Fica todo mundo com Deus. Valeu, fui.